E aí, hoje é dia 24/8/2025. Faz muito tempo que eu não faço isso. E isso aí, né? São 7h27 da noite. Fala E aí, aí, Miguel. pessoal, tudo bom? Faz muito tempo que a gente tava gravando, mas a gente finalmente se encontrou. Mas a gente já tava falando aqui que a semana que passou foi bem cheia de coisas, né? As 3 semanas que a gente não tava se vendo, tava tendo construção aqui em casa. Eu também tava doente. Tô até agora com a garganta um pouco ruim ainda, mas eu tô conseguindo ir. Tocar pra frente, né? Com certeza, com certeza. Pois é, cara, esse negócio de gravação, a gente começa a postar. Eu comecei a já perder assim aquele medo mesmo, tá ligado? Eu só tô gravando aqui e tudo Parece que é mais. algo já natural, né, nossa? Pois é, cara. Poxa, é só dar o pontapé. Cara, eu tô aprendendo isso. Eu não sou uma pessoa tanto de tomar atitude, mas não tem segredo, né? É. Eu sou um cara que penso muito, sabe? Antes de fazer qualquer coisa. E isso às vezes mais atrapalha do que ajuda. Uhum. É muito bom você pensar e raciocinar algumas coisas, sabe? Antes de agir. Mas eu acho que na vida mesmo, assim, no dia a dia, eu acho que um negócio pra bolar pra frente é tomando uma ação, entendeu? E a ação, ela é movimento, ela é. Essa semana, cara, acho que tá sendo resumida pra mim assim, sabe? Eu acho que nunca na minha vida eu fiquei tão imperativo, tão de fazer tantas mudanças. E é isso. Como assim, cara? Mudanças Cara, no específicas? trabalho, eu acho que da última vez que eu fui pra sessão de terapia, né, a gente entrou nessa pauta sobre a passividade, né? Sobre você ser passivo nas coisas, as coisas acontecem na sua vida por você esperar que as coisas te movam. Uhum. E aí ela falou, eu tava conversando com a minha psicóloga, né, sobre isso, e a gente entrou nesse assunto, que eu poderia, eu sei que a gente não muda a nossa personalidade, mas a gente consegue treinar um pouquinho, sabe? O nosso cérebro, o nosso tipo de pensamento pra, pra ser mais ativo, cara. Uhum. De alguma forma. E não sei o que aconteceu. Eu saí dessa sessão e passei a semana toda com esse pensamento. Sem pensar duas vezes eu falei algo que eu queria falar. Sem pensar duas vezes eu agi como eu deveria agir. E saiu muito bem, sabe? Uhum. Saiu muito bem as situações. Cara, eu tenho um problema em relação a isso, porque, assim, sei lá, parece que tem algum mecanismo da minha cabeça Uhum. que Eu também eu tenho faço isso. alguma coisa que eu quero fazer e eu fico mal depois, sabe? Eu fico pensando, raciocinando muito, 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 assim, compulsivamente, tá ligado? E eu não consigo parar, às vezes. Não, meu problema é antes. Meu problema é antes de agir. Então eu não ajo e fico no pensamento, né? Não, É não, uma, isso é o meu é uma principal, mas, parada bem neurótica isso. pois é, eu fico Não, muito. cara, mas depois que eu faço, porra, tô nem aí. Depois que acabou, cara, acabou. Uhum. Se foi bom, foi ruim, já era. Pois é. Tipo assim, teve uma situação específica essa semana. Tipo assim, meu pai tava enchendo o saco, e, tipo assim, tu me conhece que eu não sou uma pessoa de ser grosso com ninguém, tá ligado? Eu Uhum. trato as pessoas normal. Tipo assim, nem Isso é, com cara. agressividade, nem com extrema, como é que eu posso dizer? Simpatia, né? Uhum. Mas nesse caso específico, meu pai me encheu tanto o saco que eu fui grosso com ele, assim, né? Deliberadamente. Foi, sabe aquele momento em que você, sabe, aquele negócio de filme, que quando a garrafa tá se tremendo assim pra explodir e pum, tá ligado? Uhum. Foi desse jeito que aconteceu. Aí teve essa pequena situação chata. Aí eu tava indo pro trabalho já. Tipo assim, eu tava de boa, cara, mas aquela coisa específica me fez, tipo assim, ficar muito Pensar. mal. Tipo É, assim, tipo teve. assim, só finalizar aqui. Aí eu fui pro trabalho, cara, eu fiquei pensando, 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 pensando. Aí, porra, velho, me dá aquela coisa no coração, eu chorei um pouquinho. Eu fiquei assim, por que eu tô assim? Por Tipo quê, assim, né? pois é, porque É. eu tô assim, tipo assim, eu não me arrependi, porque é uma coisa que eu queria fazer. Eu não acho que eu estava errado. Uhum. Mas sei Mas lá, mesmo cara. assim, né? É. Cara, é isso. Eu tava pensando justamente isso, né? Porque tem pessoas que fazem merda, tipo assim, não pensam e falam coisas que não deveria falar, ou fazem coisas que não deveria fazer. E elas sentem uma dorzinha e acabou, né? Aí eu tava vendo, cara, sobre o lado ruim da passividade, que é justamente isso. É mesmo você tendo razão, você não falar. Isso basicamente aconteceu depois que
teve um acontecimento no meu trabalho que eu passei a semana falando sobre tal assunto, né? Sobre tal problema. E, cara, a minha palavra não teve tanta força, né? Não teve tanto impacto. Isso Uhum. aí que aconteceu. Mas pra mim eu não sou muito de insistir. Eu sou de falar. Uma vez, duas, acabou. Entendeu? Uhum. Mas não, olha, isso aqui, tal, lá, lá, lá. Se eu falei uma coisa grave, cara, se é grave, tem que ser dada atenção. Pra mim, na minha cabeça, é assim. Uhum. Agora, quem era pra estar interessado não tá, eu limpo as minhas mãos. Enfim, mas aconteceu que aconteceu uma merda, no final das contas, né? A bomba estourou. E estourou. E resultou numa coisa errada, uma coisa ruim. E depois eu fui meio que indiretamente chamado a atenção por isso, né? Mesmo eu falando, insistindo e repetindo. E aí, cara, eu percebi que chega momentos em que nossa palavra e a nossa ação ela tem que ser um pouquinho excessiva, sabe? Não é um excesso chato assim de É, tu quebrar tudo, mas tem horas que o conteúdo ele tem que sair de uma forma que marque. é. Porque senão, porque aí, por exemplo, se eu fico na passividade e a pessoa, olha, que estava no meu trabalho, olha, você tem que falar, porque quem cala consente, É, entendeu? Ou seja, mesmo tu não agindo, tu tá agindo de alguma forma. Mesmo tu se calando, tu tá agindo. é, Mesmo que sendo uma fuga ou não. é. Aí, cara, eu fiquei na minha cabeça, porra, eu não tá certo. Quer dizer, eu não quero mudar minha personalidade. O meu perfil não é aquele cara de estar proativo, falando com todo mundo, é, ir na mesa e não sei o que e tal, lá. Isso às vezes são necessários, nem sempre. É. Mas eu percebi que eu tinha um lado muito passivo, até na forma de eu explicar, de explanar alguma coisa a alguém. Uhum. É, cara, eu acho assim, esse negócio de passividade eu vou dizer assim, o lado positivo, né? Porque te economiza uma energia É, em que você pode utilizar para outra coisa, entendeu? e eu penso nisso. Pois é, tipo assim, no seu trabalho, normalmente, né? Pelo menos acho que os nossos casos aqui, a gente não trabalha com uma coisa que a gente ama, a gente trabalha por sobrevivência, para se Uhum. sentir útil e tudo mais. Aí, tipo assim, eu não quero que as coisas deem mal no meu trabalho, né? Eu não quero dar prejuízo deliberadamente. Mas, cara, se, tipo assim, alguma coisa dá realmente muito mal, no fim das contas, sei lá, cara, Ah, eu vou ser eu, demitido e depois eu encontro outro sim, trabalho. esse pensamento certíssimo. Mas, mas mesmo assim, dentro de um cenário, sei lá, mesmo que você não dê tanta importância assim, né? O que você faz. Mas mesmo assim, você no social, você sente um incômodo quando alguma coisa te coloca como um protagonista. Uhum, Quando alguma coisa te coloca no meio da situação. uhum. Tipo assim, Miguel, era você. Não era outra pessoa, era você, entendeu? Mesmo que você esteja cagando e andando, mas mesmo assim te colocaram naquele lugar. É. Cara, isso traz um aspecto para a vida que eu acho que é muito importante, que é o da experiência. Tipo assim, um experimento científico, tá ligado? Ah, É você se colocar naquela situação para ver como é que você vai reagir. Tipo assim, de você mudar dentro de você as perspectivas, entendeu? Tipo assim, normalmente eu fico assim nessa situação, mas se eu agir de outra forma nessa situação, como é que pois vai é, ser? cara, pronto, era isso que tu falou aí que resumiu que é a minha semana. Eu fiz exatamente isso. Depois que eu fui pra psicóloga, e aí eu conversei sobre essa pauta e tal, e ela falou, olha, tem como você ser um caracteristicamente passivo da sua forma de agir, mas você pode dar desse seu personalidade, você pode ter algumas coisas Uhum, bem mais ativas, né? E aí eu vou fazer isso. Mesmo que passe vergonha ou não, mas eu vou falar o que tá na minha razão. Eu acho que o problema, às vezes, Pedro, é outro em mim. Eu racionalizo tanto que eu duvido daquilo que eu construí. uhum. É uma parada meio neurótica minha, né? Cara, eu tava lendo muito sobre esse negócio de neurose, cara. E eu vi um vídeo daquele cara, não sei o que. É um cara aí no YouTube meio gordão, assim, que ele é super famoso das psicanálises. Como é o nome dele, mano? Ah, mano, o Dunk. Christian Duque, né? Dunk, Dunk. sei lá. Aí, mancha, ele falou um monte de coisa lá, né? Ele se foi refletindo um monte de coisa lá, o que o neurótico é. Eu, pô, bicho, aquela negócio é É, muito eu, assim, tá ligado? é.
Porque é literalmente isso que eu faço, cara. Eu racionalizo tanto, É. tanto, tanto, tipo assim, eu fico pensando Neurose é um antes. sintoma, se eu não me engano, eu posso estar enganado aqui, né? Mas na neurose, se eu não me engano, é um sintoma psíquico. Tem alguns sintomas que são exteriores, por exemplo, tu ficar balançando a tua perna, sei lá, ou paralisar alguma coisa, que antigamente eram as histéricas, acontecia. E a neurose é obsessiva, é essa, né? Uhum. Da tua mente. Ficar ali remoendo e voltando. Eu tento racionalizar o negócio. Só de racionalizar já é uma defesa, né? Uhum. Mesmo, Pois porra, é, tu tá com a razão, abre a tua boca e diz. Só que o teu cérebro, não, alguma pois é, coisa tá errada. Alguma coisa que tu vai falar vai sair mal. E o pior, velho, que sai. pois é, O pior é que se tu dá muita atenção à neurose, dá merda, entendeu? pois é. Você fica pensando tanto no sim, no talvez. É, Aí você fala, ah, vou falar isso, mas ele pode responder dessa forma. Como é que eu vou responder? Sei lá. é. É Aí, muito ruim, sabe o cara. que é que eu fiquei observando, cara? É que as pessoas erram. Isso, a minha neurose é muito medo de errar, né? De Uhum. decepcionar alguém. Mas eu fui percebendo porque todo mundo erra num erro, tipo assim, grotesco. A pessoa tem 10 anos, 5, 7, sei lá, trabalhando naquela mesma coisa e em um dia ela errou. Uhum. Ou ele errou. Aquilo. Pois é. Porra, o erro é suscetível a qualquer criatura, a qualquer. Uhum. Independente de inúmeras vezes que você trabalhou naquilo, cara. Você Pois pode é. errar a qualquer momento. E esse é um dos pensamentos, acho que, do neurótico também, né? Ele pensa justamente isso. Ah, errei, mas isso aqui não vai destruir tudo. Mas você fica se culpando, cara, é É. muito ruim. Aí, cara, o que eu tava conversando com a minha tia ontem, né? Que esse tipo de culpa, ela é inconsciente, né? Ou seja, o neurótico, ele vai inventar uma desculpa aqui, ele vai inventar, certo? Ele vai criar um cenário na cabeça dele inventando pra a culpa valer. Pra culpa que ele tem internalizada de outra coisa valer nessa história que ele criou. Sem falar que isso é muito narcísico também, né, cara? É, Que porque você, você tá se observando. pois é, você fica assim, parece É, que tudo, toda a sua vida, todas as coisas que você faz são as mais importantes, e se você fez você é errado, o protagonista. Tu tá falando isso, eu sou filho único. Eu sou rodeado de gente, de pessoa, de perspectiva, de sei lá o que. E isso me irrita. Eu aham, odeio isso. Odeio ser visto, odeio me mostrar, aham, me expor. Eu odeio me. Sei lá, cara. Ser observado que alguém chama meu nome, eu tenho essas paranoias. Não gosto. Porque não não quero justamente. não. Porque, né, não sei, tu também é filho único na questão de ser o único homem, né? É, sou o único homem. E a parada da mãe é muito obsessiva. É um tipo de afeto que é Pois é, cara, paralisante, velho. Muito paralisante. pois é. Eu não sei se isso tem a ver, cara, porque de vez em quando Eu não, acho, todo Pedro, eu tenho dia. quase certeza, meu Não, amigo. isso, não, eu digo outra coisa, assim, frequentemente, quase todo dia, eu acho, eu tenho uma sensação de que tudo tá tudo dando errado, sei lá. Uma sensação, assim, tô de boas, eu fico assim, com aquela angústia, aí eu começo a pensar, por que eu tô me sentindo assim, cara? Eu tento pensar, mas eu não sei por quê, tá ligado? Tem uma parada na psicanálise que é, tipo assim, a cura não vai existir, né? Nós seremos sempre, a estrutura sempre vai existir, neurótico, obsessivo, histérico, lá, lá, lá. Mas esse desconforto, essa tensão psíquica, ela pode ser transmutada na projeção, né? Uhum, Na projeção não, na transferência, que tu vai estar na clínica, né? E eu tava falando justamente isso com minhas tias ontem. Uma tia minha começou a fazer e a outra, olha, eu não acredito que eu vá ser curada se eu falar sobre a minha vida. Eu não vou ser curada se eu falar sobre a minha vida, o que é que ela vai poder fazer? Ela falando sobre a psicóloga. E aí eu falei que a cura não tá no saber. Mesmo que tu saiba que tu tá errando em alguma coisa, ou que tu tá fazendo uma coisa que tu não quer, não adianta tu saber. uhum, Tu tem que reviver e reelaborar, que o Freud falou, né? É uma tentativa, toda repetição que a gente tem é uma tentativa de libertação, de cura daquilo que a gente viveu, né? uhum, Por isso que a gente repete os padrões. E eu falei, olha, não adianta tu saber. Tu vai ter que viver isso, aquilo de novo, e com alguém. Alguém que tu vai projetar esse teu sintoma guardado, né? Que é justamente com a psicanalista. E ali, naquela linguagem, tu vai dando nome ao que tu sofreu. E ali vai existir a cura. uhum. Enfim, cara, a gente tá falando sobre relacionamento, né? O fim e término e tal. E é isso que acontece. Mas eu percebi isso. Essa questão da neurose, essa obsessão
não é natural, assim, não é saudável. Não é Uhum. nem que não é natural, não é saudável, cara. É. Normalmente as pessoas que são mais ativas, elas não são mais de pensamento. É. Elas são mais de ação mesmo. Ação. Pois é, cara, eu acho que a psicologia, sei lá, a psicanálise no geral, assim, eles meio que tentam te colocar no presente, né, cara? Porque. E na realidade, né? Porque, tipo assim, quando você começa a pensar muito, você fica pensando em coisas que não são verdade, tá ligado? Tipo assim, você pode, e a gente naturalmente tem esse mecanismo de defesa que é pensar sobre As as coisas. coisas sucessivamente, né? Isso é normal e é até saudável, e é saudável. É, em Mas quando. certo ponto, né? Pois é, mas se você ficar, a gente ficar pensando nisso o tempo todo, e tipo assim, e no fato sei lá, da tua tia falar que ela não acha que ela falar sobre os problemas dela não vai curar ela, O que é que vai curar, né, porra? pois é, tipo assim, é meio que uma autoenganação, né? Porque você nega a realidade, você É, nega os fatos ruins que aconteceram com você. exatamente. Aí quando você, pô, cara, isso aconteceu comigo, eu sou assim, e É. aí? Aí outra pessoa falou assim pra mim: Ah, não é porque aquilo aconteceu comigo que eu vou ficar refém daquilo. Quando é criança, sim. Quando é criança, sim. Por quê? Aí eu fui tentar explicar, né? Que quando você é criança, a estrutura psíquica ela não é completa. Ela não é completa. Ou seja, se a criança, o que é o trauma? O trauma é você enxergar o real, né? O ser humano, ele olha para o mundo e fantasia o mundo de acordo com o seu ego, o seu narciso, né? Ou seja, ele olha para o sol, porra, o sol lindo, feito para as plantas, para dar fruto, para a gente comer. Olha os animais lindos para, sei lá, o gato criou para me ter um dentro de casa. Ou sei lá, é... enfim, a gente vai romantizando o mundo, Uhum, certo? E o trauma é quando esse mundo, o real, ele não encaixa na nossa fantasia, ele não encaixa no nosso discurso que a gente cria, uhum, psíquico. E aí há o trauma. A criança, ela não consegue elaborar quando ela vê o real, né? Então o que é uhum, que ela faz com aquela informação que agride? Ela vai recalcar, ela vai tapar, ela vai deixar de lado, ela vai tentar fugir. uhum. E é na fuga que a pessoa fica presa. É. Quanto mais a pessoa foge daquilo que ela quer fugir, mais ela está presa. Mas ela diz que está presa. E aí era justamente, olha, eu tentei explicar para ela, né? Você está falando que isso que aconteceu na sua vida não lhe afeta quando aconteceu quando você era criança, mas o que você está passando hoje reflete que afetou, Uhum, que exatamente. está refletindo, que está afetando, né? Isso me lembra aquele pessoal, as mulheres, sei lá, principalmente, né, que posta assim no Instagram uma foto com uma bunda gigante e tudo mais, aí botam a legenda tipo assim, não importam as aparências, tá ligado? Sendo que ela É. deliberadamente e estranhamente ela monta uma imagem toda pra poder postar ali e tudo mais, sei lá, cara. É aquele negócio de você não forçar uma coisa que simplesmente você acha que é, tá ligado? É. Aí é tudo muito paradoxal, porque quando você entra nisso, aí você fala, não, não vou fazer. Mas você fica pensando também que, sei lá, cara, é tudo uma obsessão, sei lá, sinistra sobre alguma coisa, cara. Isso entra muito eu não sei se a gente já gravou sobre isso, mas era aqueles 3 livros, né? Entrando por a literatura, que o cara ele vai dar 3 tipos de consciência, né? 3 níveis de consciência, que é o de Dom Quixote, que é aquele cara que Ah, o vídeo lá, né? é, que age por meio da fantasia que ele cria do mundo e tal, e acha que o mundo é uma coisa romântica, né? Então ele consegue muita coisa, né? Acreditando Uhum, nisso. Mas no fim da vida ele percebe que tudo que ele viveu foi um sonho, né? Um sonho que ele criou. Tem um outro nível de consciência que é o do Shakespeare, né? Que é o do. Como é o nome daquele cara, velho? é o Don Quixote. É Eu sei que o. o último é o Dante, né? É, O do meio é o. eu sei, eu não sei, mano. O nome do cara lá, o. Deixa eu pausar aqui rapidinho, deixa eu pesquisar o nome dele. Enfim, lembramos o nome dele, é o Hamlet, né? E aí ele fica nessa neurose quando o cara descobre que o mundo é o que ele viveu, foi uma fantasia que ele criou, que ele idealizou e tal, 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 e ele cai na realidade. Aí ele, e agora? Eu vou ou não vou? Não dá pra voltar mais a Uhum, fantasiar o que eu fantasiava antes. uhum, E como é que eu vou agora em diante? O que é que como é que eu vou me estruturar? Aí que chega na neurose, né?
na pessoa obsessiva, que fica remoendo o pensamento, que fica tentando voltar ao que já foi, ou tentando elaborar o que vai ser. E tem outro nível de consciência que é o do Dante. Inclusive, galera, vocês estão escutando a gente estava falando aqui antes de gravar, que eu terminei, graças a Deus, a Divina Comédia, né? Amei o livro, amei. Eu achei extremamente difícil a linguagem, a estrutura do texto, porque é uma estrutura muito diferente, né? O Dante vai dar palavras lá que ele cria, se eu não me engano é o terceto, que ele vai dividir a poesia em 3 linhas, né? Enfim, paradas meio medievais e difíceis. Mas eu gostei, né? Da história, da estrutura, da mitologia que ele pega, da teologia. E aí eu terminei esse livro, achei fantástico. E aí ele vai falar sobre terceiro nível de consciência, né? Que é quando o cara sai dessa neurose, essa putaria da mente, e o Dante começa o inferno numa floresta, né? Meio que Um bosque, uma coisa é assim. um bosque, né? É um bosque. E aí ele vê a loba, se eu não me engano é um tigre, um leopardo, um leão, acho que é um leão também. São 3. Que aí são várias cidades, né? São várias instituições da época que ele achava que estava corrompida. E aí o cara tava com a cabeça meio doida. E aí aqui vem Virgílio, né? Virgílio na nossa cabeça, simbolizando na nossa psique, né? A caminhada do inferno, do purgatório até o paraíso, que é o nível de consciência mais elevado. Vem Virgílio. Virgílio, ele é aquele inspirador da nossa mente. Porra, eu me inspiro naquele cara para fazer o que eu faço. Todos nós nos inspiramos em alguém, a gente já até fez um vídeo sobre isso. E Virgílio é a razão, né? Uhum. É o conselho que a gente tem na nossa mente. Só que não é qualquer conselho. Ele é um conselho muito bem... É um conselho sábio, cara. Certo? Uhum. Não é aquele superego que vai te esmagar, não é saudável, que vai te criticar. Normalmente a gente tem isso, né? Mas aí Virgílio, ele é a personificação da razão. E aí ele vai, né? Os gregos, eles eram muito racionais, né, e tal. Uhum. Caminha pelo inferno, ele vai mostrando os nossos infernos que a gente pode viver enquanto ser humano aqui na Terra. Seja em vício em gula, seja em vício em luxúria, seja em vício de roubar ou de enganar alguém, o irmão, que é a pior parte do inferno é você ser tão frio que você pode trair o seu melhor amigo, né? Uhum. E no fundo do inferno, ele vê o diabo que traiu a Deus, Judas que traiu a Jesus, Pluto e outro que eu me esqueci o nome, que foram os que traíram Júlio César, né? Que Uhum. mataram e assassinaram ele. E essa parte do inferno é um gelo, totalmente gelado. Essa estrutura psíquica do humano, ele pode se tornar frio, o coração pode ficar empedrado, né? Que aí é o que Jesus no Evangelho vai chamar dos filhos do diabo, que são as pessoas que têm um Uhum. coração duro. E aí ele atravessa aquela parte que é o mais profundo abismo do ser humano, que é a parte mais neurótica, que ele fica se perguntando, se perguntando, se perguntando. E no decorrer que ele vai passando do purgatório, do inferno purgatório até chegar ao céu, as perguntas dele vão sendo respondidas, mas ele vai conseguindo amadurecer. Uhum. Ele chega no inferno perguntando tudo, duvidando tudo, por que disso, por que daquilo, por que isso, lá, 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 lá. E aí ele vai chegando no inferno e a dúvida dele, enquanto ele vai se iluminando, a neurose, a obsessão, o abismo que ele tem dentro dele vai se apaziguando. Até ele chegar no paraíso terrestre e ver a mulher que ele era apaixonado quando era criança, né? Uhum. Como é o nome dela? Beatriz, né? Que a Beatriz é justamente o nome Beatriz e no latim é Beata, que é a bem-aventurada. Uhum. Que é justamente a questão da fé. Como o Dante ele era muito religioso, né? Ele colocou a fé acima da razão. Não é uma fé cega, é uma fé. É quando a razão não consegue explicar tudo, cara. É. Não consegue. Porque nós não somos estruturados só pela razão, né? Uhum. Se viver de racionalização demais já é uma defesa. E é isso. E aí esse equilíbrio, que é quando eu supero
essas minhas neuroses e vivo no equilíbrio entre a minha intuição, a minha fé e a razão, andando junto, né? Foda, viu, cara? Cara, eu acho que eu lembro, assim, olhando pra trás, bem dessa analogia na minha própria vida, né? Eu lembro que, sei lá, cara, quando eu era molecão, assim, tudo pra mim era muito preto no brancozão mesmo, sabe? Era tudo bem bom na maioria das vezes, mas quando era ruim eu me sentia muito mal. Aí quando chegou nesse meio termo, eu lembro que foi exatamente ali pelo ensino médio. Uhum, Acho que foi no primeiro ano, né? Aí chegou as férias, a gente ficou aquele período, fica mó tempão, tipo um mês em casa, né? Sem fazer nada. Aí eu lembro que eu gostava muito de jogar videogame, de desenhar. Aí eu tinha em casa, era tudo muito bem, tá ligado? uhum, Tinha um computador pra poder jogar os videogames, assistir as coisas que eu gostava de assistir. Só que cara, eu me vi naquela situação, tipo assim, de meu Deus, eu não sinto vontade de fazer nada. Não sinto vontade de nada, tá ligado? Não sei se foi um período de depressão, sei lá. eu também já fiz, aconteceu isso comigo. Aí eu ficava, meu Deus, o que é isso, cara? Tipo assim, na minha cabeça eu queria fazer alguma coisa, eu queria fazer aquilo, porque racionalmente eu Sabia que gostava, gostava. mas, sei lá, meu coração era um vazio, cara, era um vazio, eu ficava angustiado, nada, sei lá, cara, era um negócio muito ruim, tá ligado? Uhum. Aí eu acho que agora mais, né, passando depois de tudo isso, fica mais naquele meio termo mesmo, né, de o que é que eu faço? Fica sempre naquela neurose, né, de Mas tu percebe que quando a gente brinca, quando a gente é criança, né? uhum, É, normalmente na clínica da psicanálise, as psicanalistas, né? O pessoal da galera da psicologia, eles observam as crianças brincarem. Porque na brincadeira é que a criança vai fantasiar o que ela tem dentro dela, né? Ela vai ritualizar o que ela tem dentro. É uhum, na brincadeira. E aí, cara, tudo é uma fantasia. Ou seja, eu gostava de desenhar, eu gostava de ler, eu gostava de jogar, eu gostava de tocar. Tudo o que a gente gosta, a gente fantasia. A gente cria uma narrativa. Só que quando essa narrativa falha, tipo assim, ela perde a conexão, a falha que eu acho que é o Lacan que vai falar sobre isso, quando o real não pode mais ser coberto. Quando a realidade não pode mais ser fantasiada, ela não pode mais ter uma narrativa, falta palavra para descrever a realidade. Então aquilo perde a graça, que as pessoas vão chamar de depressão, né? Mas todo ser humano tem que passar por isso, é normal. Quando tudo que ele fazia no automático para e não tem mais graça. Pronto. Aí chega aquela parte bem depressiva, neurótica, bem obsessiva, bem sem gosto pelas coisas. E é dali, cara, que chega a oportunidade de surgir uma nova coisa. Quando a linguagem nossa falha, a única coisa que pode ajudar é a gente reelaborar aquilo e construir uma outra coisa com o que sobrou. Eu nunca vou me esquecer que teve um período da minha vida que foi uma mudança muito grande, sabe? Foi uma mudança muito grande, cara, muito grande. E eu não pensei que isso ia acontecer com a minha vida, eu tão novo. Foi tão grande que eu acho que foi um carnaval, eu viajei, e lá no meu interior, que eu sempre vou todo ano, que eu amo, eu tava dormindo na cama lá de manhã cedo, eu já tinha acordado, fui dormir de novo, eu acho. Cara, eu sonhei com um castelo que eu construía uma torre muito alta, cara, muito alta. Muito alta, muito alta. E ela balançava, o vento vinha e tal, mas ela é muito firme. Até que chegou uma hora que ela desmoronou. E eu caí, assim, aquela sonho de queda, né? Eu caí no nada. Desmoronou tudo. E aí, a nossa cabeça, cara, ela demonstra o que está acontecendo na nossa vida, né? O nosso sonho, é um filme que está passando, que vai demonstrar o que a gente está vivendo. Existe uma queda daquilo que tu construiu. E aí eu vim entender que tudo que eu vou fazer na minha vida é uma construção. Tipo assim, o meu trabalho, os meus amigos, a igreja, sei lá, a minha família, a minha sociedade que eu convivo, tudo sou eu que construo. Sou eu que dou nome, tá entendendo? uhum. Sou eu que digo, olha, o Miguel é assim, assim, assado. Aquela pessoa para mim é assim, assim, assado.
Tá entendendo? Ou seja, é uma linguagem que tu cria. É uma narrativa que tu cria. Quando isso falha, aí desmorona, né? Normalmente, né, quando chega esse período, a gente sonha muito sendo nu. Porque a gente veste as nossas próprias roupas que a gente cria, e nesse momento do nada, do abismo, a gente tá nu. A gente tá como a gente nasceu, sem nada na cabeça. Entendeu? E é isso, cara. Depois disso eu me ergui com o que sobrou. Com as pedras que caíram, eu consegui me erguer. Mas é muito massa, cara. É muito importante. Porque foi dali que eu percebi que tudo é uma construção, velho. Tudo. Tudo você que constrói. Então, se eu construir uma vez e cair, eu posso construir de novo. E assim vai. Né? No dia que você desiste é porque já era. É a hora da morte. Foda, cara. Porque, sei lá, pra mim esse pensamento não é muito natural, não. Porque, sei lá, cara, eu naturalmente, sinceramente, naturalmente, eu tendo mais a ir pra aquele lado de regras, tá ligado? No Uhum. sentido assim, isso é bom, o que é bom, porque é provado, tá ligado? Que o mundo chegou até aqui agora porque foi desse jeito e se mantém porque é assim, entendeu? Eu naturalmente eu tendo a ir pra esse lado, sabe, das coisas. Aí sei lá, cara, eu não sei. Não sei se é algum problema na minha cabeça de. Eu não consigo lidar muito bem com esse negócio de construção interna, assim, sabe? É Eu, sei porque lá, não, cara. não é, mas não é um problema. É porque tem duas forças, né? No mundo. Isso aí agora vai chegar a parte mais religiosa. Tem duas forças no mundo. É uma que é destrutiva e outra que é construtiva. Uma energia passiva e outra ativa. É, o do começo e o do fim. Deus, ele criou o mundo assim, né? Na nossa realidade aqui, na nossa dimensão. Então, por exemplo, cara, vamos falar uma parte da história da humanidade. O final da Idade Antiga para a Idade Média. No final da Idade Antiga foi o Império Romano, né? Aqui no Ocidente. Cara, foda. Tipo assim, quem vivia naquele tempo, Pedro, era assim, porra, o Império Romano nunca vai cair. Nunca. A ideia que eles tinham no tempo de glória do Império Romano era que, porra, é tão bem estruturado esse negócio aqui, é tão racionalizado, é tão bem construído as fronteiras de Roma e as leis e o Senado e o Imperador, e essa porra é tão bem feita, a gente dominou tantos povos que nem o Império fez antes, e do nada o negócio acabou. Do nada o que eles achavam que era o legal, o que era que ia seguir para sempre, acabou. Uhum, E Roma continuou, entendeu? Roma continuou, mas de uma outra forma. uhum, É até legal que quando a gente chega na Idade Média, a maioria das igrejas eles parecem castelos, né? Aquelas igrejas do começo da Idade Média, elas que são cheias de pedra, com as janelas pequenas, porque aquelas pedras ali eram restos dos edifícios romanos, resto do que sobrou. uhum, Porra, sobrou isso aqui, os cacos do império, do maior império da Terra. Vamos refazer esse negócio. Ah, não tem imperador. Ah, mas tem um papa aqui, então bota ele vai governar aqui o negócio. Ah, não tem rei. Ah, vamos colocar outro. Tá entendendo? E uhum, o mundo seguiu. E depois caiu de novo. E depois subiu de novo. E depois vai cair de novo. uhum. E é essa parada. Sempre de uma forma diferente, mas igual. É, Tá entendendo? tô entendendo. Pois é, cara, é muita loucura, eu acho. Mas esse negócio aí de seguir diferente, mas igual, é muito. Cara, não tem mais como negar, tá ligado? Isso eu tive a primeira comunicação com esse pensamento foi quando a gente começa a falar sobre o observador, tá ligado? Você é o observador dos seus pensamentos. Aí ouvi uma vez uma pessoa falando que, acho que foi até o Olavo que falou, pensa sobre você lá no passado, quando você era um bebê, você era você ainda, tá ligado? E, tipo assim, Uhum. tem alguma coisa em mim que se manteve o tempo todo que está aqui agora e não mudou de jeito nenhum, mas tem outras coisas que mudaram, sei lá, cara. É. E essa parada não é o ego, né? Pois é, ela não muda, ela simplesmente tá lá, Porque o ego observando é as uma coisas. estrutura de quê? Porra, como eu vou me estruturar, como é que eu vou me demonstrar, como é que eu vou aparecer para as pessoas. O ego é como ele funciona como organizador, Uhum, né? Tem o id, que é todo bebê tem.
Todos nós temos, né? Mas o bebê não tem um superego ainda. Ah, quero fazer xixi, mijo. Quero comer, vou chorar. Quero não sei o que, vou espernear. O id, só quero, só quero, só quero. E aí os pais é que vão estruturar um outro ente na cabeça dele, que é o superego. Uhum. Superego é a figura que vai dizer, "Ah, não pode isso aqui. Se tu fizer isso aqui vai dar merda. Então te controla aí. Ó, não pode. Se segura nisso aqui, não come demais, tu vai ficar com dor de barriga. Não faz isso aqui." Existem essas duas estruturas e o ego no meio. Uhum. Aí o ego é o estruturador dos dois. É o mediador, né? Normalmente, quando as pessoas estão doentes psíquicas, um desses dois estão mais. Ou o id ou o superego tá mais grande, né? Mais elevado. Um que faz muita merda e não tá nem aí, ou o outro que é extremamente rígido Uhum. e bloqueia. E o ego fica meio que louco, sem saber o que fazer. Uhum. Né? Foda, cara, porque esse negócio de neurose parece que o id e o superego eles estão num embate, tá ligado? É uma briga. Tipo assim, eles estão É. ao mesmo tempo forte um pro outro, tá ligado? Eles ficam naquela batalha eterna ali. Aí Mas você isso no sempre fim. vai existir, velho. Sempre. Pois é, cara. Sempre, sempre, sempre. É o que o apóstolo Paulo vai chamar de carne e espírito, né? A guerra da carne e do espírito. Pois é. Sempre vai existir. Sempre. Pois é. E eu acho muito foda, cara. Porque até você, como eu falei, eu sou uma pessoa muito de regras, né? Só que eu acho que eu sou muito mais, acho que tem a ver com a neurose também, das minhas próprias regras, entendeu? Meio que uma autoilusão pra, sei lá, cara, me manter na minha realidade, que eu acho que é verdade. Porque, tipo assim, quando a gente olha para o mundo e essas pessoas que às vezes conquistaram coisas muito legais e fizeram coisas que você admira, que normalmente as pessoas admiram, eles tiveram uma coragem demasiadamente superior às outras coisas, entendeu? Eles foram pro tudo ou nada, entendeu? E já eu me colocando nessa posição, eu quase nunca vou pro tudo ou nada, né? Eu sempre fico naquela racionalização e meio que acabo me deixando me levar pela vida, enfim. Aí é foda, cara. Eu acho que o negócio dessas regras é um negócio muito interno às vezes, assim. E eu acho que esse é um dos grandes problemas da realidade da gente que é jovem, assim, e tudo mais. Sei lá, cara. Eu fico meio maluco às vezes, assim, porque eu crio muitas regras internas dentro da minha cabeça, cara. Sei lá. Todos esses tipos de regras são meio que um mecanismo, né? A gente precisa. É como eu tava falando sobre o Lacan. E quando o ser humano ele se depara com o mundo, ele vai ter que dar alguma coisa. Ele vai ter que dar algum. É tipo assim: a luz entra nos meus olhos e eu dou uma resposta. É meio que um espelho, né? Uhum, Existe algo real na minha frente, entra, internalizo e eu tenho que responder. Eu preciso dar uma resposta ao que eu tô vendo, uhum, ao que tá me entrando, entendeu? Ao que tá me invadindo. Eu preciso responder. Quando falta a linguagem, cara, aí que fica o abismo. Aí é o período de adoecimento muito grande. Porque quando me falta o abismo, ou quando está o abismo, não tem nada. Não tem nenhum símbolo, não tem nenhuma palavra, não tem nada. Então, a única forma de eu me curar, entre aspas, é tapando com alguma coisa, mas eu que vou criar. uhum, Ou seja, todo mundo cria. Entendeu? Todo uhum. mundo cria, cara. Todo mundo cria. É uma coisa besta, por exemplo, eu só posso escrever tal coisa com a caneta tal. Uhum. Eu só posso dar a linha daqui para lá. Não, eu só posso pisar nesses 4 quadradinhos aqui. Se eu pisar nesse branco aqui, eu vou estar amaldiçoado. Cara, eu sou cheio disso. Tá vendo? Isso aí é o que a gente cria. É a brincadeira da nossa cabeça. Aí, se for demais, aí já é da merda, né? Pois é, cara. É foda, viu, mano? Pronto. Porque quando você para perceber, acho que foi nesse vídeo do Cristiano daqui que eu comecei a perceber isso. Que, sei lá, cara, eu tenho tanta coisa específica que eu faço e, tipo assim, eu sou muito crítico, tá ligado? Tanto que eu tenho uma dificuldade pra ler coisas, porque, tipo assim, eu crio na minha cabeça assim, a gente vê pessoas dando dicas, né? Tipo assim, cara, lê, só lê, tipo assim, se você for pra ler uma frase por dia, uma folha por dia, pelo menos você leu. Mas eu não consigo ser assim, cara. Quando eu me proponho pra tentar me propor pra fazer alguma coisa, eu penso, macho, eu vou sentar e vou ler esse livro todo agora, ou nunca, entendeu?
E sei lá, cara, isso é muito ruim, cara, muito É. ruim, tá ligado? Questão de leitura é foda, porque eu, por exemplo, se eu começasse um livro, eu obrigatoriamente tinha que terminar o livro. Cara, hoje eu estou cagando, cara. Eu tô cagando e andando. Eu não podia riscar livro. Hoje eu tô cagando se o livro é bonito. Eu vou riscar sim, porra. Porque eu dei um significado, né? O livro é meu. Se ele é meu, eu tenho que dar um símbolo, sei lá, pra minha cabeça eu criei isso, né? Aham. De Cachorro que muito disso. eu tenho que dar um sentido pra ele, alguma coisa a marcar, né? Uhum. Marcar o livro com a minha própria experiência de vida. E aí, cara, não quero, o livro tá chato, vou terminar aqui, eu vou deixar de ler. Porque senão perde a graça. O que mais? Enfim, e depois que eu fiz isso, cara, leitura deu mais, ler outras coisas, para aqui, depois continua outro momento, não tô na vibe, vai, deixa de lado, vai para outra coisa. Pois é, cara, eu vi isso num podcastzinho esses dias de um cara falando sobre isso, né? Ele deu justamente também o exemplo da leitura. É tipo assim, cara, quando você começa a ler alguma coisa, você já percebe que aquilo ali, tipo assim, não dá pra você, cara, só para, entendeu? E eu acho que isso dá um sentido meio místico pras coisas assim, tá ligado? Tipo assim, cara, quando você tentou e viu que aquele negócio não era o que você pensava, É ou não mais dá pra espontâneo, você, cara. pois é, aí você vai pra outra, sei lá. É. Aí eu tenho muito problema com isso, cara. Antigamente eu tinha muita frustração, coisas me frustravam demais. Por exemplo, isso, porra, tô no meio do livro, não quero parar, mas tá chato. Eu queria, era pra ser desse jeito aqui. Era pra ter sido desse jeito aqui, aquilo que eu ia fazer, mas saiu dessa forma aqui. O meu domingo era pra ser assim, mas não foi, foi de outra forma. Cara, e aí a gente acha que é o próprio dono do mundo, o dono das Uhum. próprias coisas, entendeu? É. E aí chega a hora que a gente tem que ser flexível, essa é a hora. Porra, não foi daquele jeito. E daí? Eu não sou bichão, eu não posso me enrijecer. E aí eu só vim aprender isso quando isso estava me causando mal, entendeu? Ou seja, eu só vim aprender na marra. Eu só fui aprender na marra. Quando aquilo já tava me enchendo o saco, cara. Aí foi uma escolha, né? Sempre quando eu vou pra minha psicóloga, é legal. Olha, se você tá com fardo, com alguma coisa, tá aguentando, se você tá aguentando, é você que é. No dia que você chegar no seu limite, você vai abrir mão. Quando você tomar consciência, não, eu tô levando isso aqui porque eu quero. Entendeu? No dia que isso estiver te infernizando ao ponto de te deixar prisioneiro naquilo e você não quero, acabou. Você acaba com essas leis, essas regrinhas na sua cabeça, entendeu? É exatamente isso, né, cara? Foda, bicho, é foda. Que não, cara, se torna prisioneiro, né? Uhum. Eu sou ainda assim, muito assim, mas eu tô pegando consciência disso e tô tentando mudar. Pois é. Muito, muito. Aí tá sendo menos frustrante, cara. É ótimo, 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 ótimo. Ótimo. Tá sendo bem menos frustrante. Antes, quando eu ia pra academia, começo, eu tenho que ir pra academia todo dia, tenho que malhar isso e tal, lá. Meu amigo, hoje, se o meu corpo, aqui, eu pegar um negócio que não tem a energia no meio da coisa, não deu certo. Tchau. Porra, Miguel, não dá pra tu sair hoje mais cedo, pode ajudar a gente aqui e ter que ficar e não ir pra academia. Acabou, meu dia não vai acabar por isso. Porra, hoje eu separei pra me ler, mas não deu certo, aconteceu várias coisas. Vai dormir em paz, cara. Dorme em paz. Pois Dorme em é, cara. paz. Não faz da coisa uma regrazinha, aquelas quadradinho, né? Uhum. Que vai ticando, vai. Não tem graça. Não tem graça, cara. Não tem graça. Aquilo não tem graça. Aquela brincadeirinha chega uma hora que cansa, entendeu? Verdade, cara. Acho que a vida é É fluida, literalmente isso. porra. A Pois vida é é. fluida. Ela só vai acontecendo e Tu, acontecendo. tu, tu já percebeu que a vida, ela não se importa. O mundo que Deus criou, as coisas, a natureza, ela não se importa com a beleza, por exemplo. Uhum. Tipo assim, o Vaticano. O Vaticano é uma obra foda. Lindo, detalhes perfeitos lá, as imagens, os ícones, as coisas. Uhum. Lindo, cara, tudo bem organizado.
Só que se vir um terremoto, aquilo pode virar pó de um dia pro outro e tá aí, a natureza tá se fudendo pra isso. É. Ela tá se fudendo. Ah, mas cara, eu sempre pensava nisso. Porra, olha aí a obra de arte que tal pessoa foi a Catedral de Notre Dame, ou sei lá, sei lá, qualquer coisa aí que merece a eternidade. Cristo Redentor, sei lá. Se vir um terremoto, uma chuva, sei lá o que, cara, a natureza tá pouco se lixando, meu amigo. Sabe por quê? Porque tudo isso é uma obra narcísica nossa. A gente olha para isso e fica se vangloriando, se endeusando, se, porra, olha isso, se gozando por dentro, tá entendendo? Aham. E Deus não tá nem aí pra isso, entendeu? Uhum. Ele fez a natureza, o mundo vê uma chuva, destrói tudo. Passou 20 anos, tá tudo de novo lá. Cara, eu acho que essa parte aí do egoísmo, entre aspas, eu acho que ele é tipo uma faceta de Deus, tá ligado? Porque, assim, arte não é um negócio prático, tá ligado? Não é um Aham. negócio, assim, de como é que eu posso dizer? Praticidade mesmo, assim, não é um negócio útil, tá ligado? Mas é um negócio que a gente sente necessidade, tá ligado? E justamente, não faz sentido se o artista pensar em construir alguma coisa e logo depois em pensar, ah, pode vir isso e vai destruir tudo. Aí o cara não faz nada, cara. A Nada. pessoa não faz absolutamente nada. E Deus, ele fez isso, tipo assim, isso não é um negócio que completa ele, tá ligado? Isso não é um negócio que vai fazer ele mais Deus. Exatamente, cara. Ele simplesmente fez, tá ligado? Não tem, entre aspas, não tem utilidade nenhuma, tá ligado? Exatamente. É só fazer porque faz, sei lá. Se expande, né? Pois é, Deus se cara. expandiu, acabou. Pois é. Deus se expandiu e acabou. E isso, Cara, quando eu era calvinista, na minha fase calvinista, eu tinha uma parada meio nojenta, velho. Nojenta, eu acho essa teologia muito nojenta. Que Deus fez tudo. Não é que não seja certo, né? Que Deus fez tudo para a sua glória. Tudo bem, show de bola. Só que essa glória calvinista é de Deus, um Deus extremamente altivo, de um Deus extremamente soberano ao ponto de ser, não tô nem aí para você. A sua vontade, quem importa sou eu. Quem quer sou eu. Tipo assim, é um ego sum que Moisés aconteceu lá, né? Ai, meu Senhor, como é teu nome? Eu sou o que sou. Só que não, Deus não é aquela soberba, tá entendendo? uhum, Que olha isso aqui, quem é você para falar comigo? Eu faço o que quiser, eu lanço quem eu quiser no inferno, eu boto quem quiser no paraíso. A minha glória eu não divido com ninguém. Ou seja, eu via a natureza, o mundo, a criação, como uma espécie de escravidão para enaltecer a glória de Deus, mas era no sentido muito baixo. uhum, Não é uma glória espontânea, amorosa. uhum. Porque a glória que eu vejo de Deus hoje é uma glória de amor, cara. De um vento assim que tá correndo aqui, leve, sem preocupação, sem rigidez demais. Às vezes é rígido, às vezes não é. Às vezes ama não, sempre ama, né? Mas eu tô dizendo assim, às vezes é manso, às vezes é forte, é impetuoso, Uhum, né? É uma coisa que não é o tempo todo aquela coisa. uhum, Olha, eu fiz a natureza para mim. Não ore para mim de qualquer jeito, não, uhum, sabe aquela formalidade toda, aquele uhum, negócio todo que perde a beleza, perde a espontaneidade, perde a leveza, perde aquela. Antigamente, as religiões mais antigas, né? Até no tempo de Abraão mesmo, né? Deus ele era adorado, cara, nos carvalhos. Deus era adorado debaixo de árvore. Por quê? Porque se você for perceber uma árvore, a natureza, as coisas lá, você percebe que aquilo um dia foi uma semente. E do nada virou um carvalho enorme. Porra, que coisa fantástica. Que coisa mágica. A célula se multiplicando até virar o formato de uma árvore. E eles viam nisso um poder, que o único poder que eles poderiam dar para isso era o poder de Deus. E uhum. adoravam a Deus por causa daquele fenômeno. Espontâneo, porra. Ou seja, o templo de Deus era a floresta, era a montanha,
O templo de Deus era sei lá, a natureza. E Jesus falou, a mulher samaritana está lá, Senhor, Deus quando for adorado, quando o Messias chegar, ele verdadeiramente é para adorar Deus aonde? É no templo de baixo, lá no sul, na Jerusalém, ou é no templo de Israel, lá em cima, na Samaria? Qual dos dois templos? Ele falou em nenhum lugar, nem lá e nem cá. Deus é para ser adorado em espírito e em verdade. O templo para onde Deus está, que ele se importa, é a tua alma, o teu corpo, o teu coração. Acabou. Tá entendendo? Aham. É a tua experiência de vida. E tu Uhum. não precisa provar para ninguém, cara, que tu tá adorando ele ou que tu tá em sei lá, na tua própria intimidade, qual é a tua concepção dele. Tá entendendo? Não Uhum. interessa a ninguém. Isso não importa. Mas enfim, sobre essa questão de beleza e narcisismo, é pura coisa nossa mesmo, cara. E Deus não tá nem aí. Se ele quiser destruir tudo hoje, assim, se você não acreditar em Deus, acreditar na natureza, acreditar no universo, sei lá o que for. Eu falo de Deus porque eu acho melhor, assim, né? Mais bonito. Mas seja o que for, que você acreditar na própria acaso. Uhum. O acaso também não tá nem aí. O acaso é acaso, o budismo, né? É. Foda, cara, é Pois foda. é, cara. Eu acho que essa estrutura de ficar querendo montar demais, querendo criar regra demais, é legal. É muito legal. Mas se perder o sentido verdadeiro, não presta pra nada. É verdade. Pois é, cara, até porque justamente tudo que uma pessoa faz vem desse acaso, né, cara? É, pô, tu nasceu do acaso, macho. Pois é, A cara. gente nasceu do acaso, meu amigo. E é tipo assim, é sempre ter. Eu acho que tem que ter uma medida maior desse acaso, dessa espontaneidade do que do sentido rígido, tá ligado? Ah, Porque, tipo assim, acho que a rigidez vem do quê? Eu quero fazer essa coisa, por exemplo, nosso exemplo aqui. A gente quer estar fazendo aqui um podcast. A gente tem uma idealização de, sei lá, um podcast que é bem sucedido, tem muitas pessoas que seguem, a gente consegue ganhar dinheiro com isso, show, tá ligado? uhum. Mas aí vem a, As regrinhas, coisinhas. não, aí vem a espontaneidade, no É, caso, né? Que é tipo assim, a gente começou a fazer, pensou como é que poderia ser feito, aí foi fazendo, aí viu que na realidade não é de um jeito, aí é melhor de outro, tá ligado? É sempre esse negócio, né, cara, de você, voltando ao início, né, deu aquele pontapé inicial, aí vai fazendo, aí percebe que uma coisa é melhor do que a outra, do que a gente pensava, aí simplesmente vai fazendo. experimentou, não ficou mais com medo de falar, né? Pois é, cara. Receoso, Pois aí é, não gaguejou mais, né? pois é. É simplesmente isso, né, cara? Você se deixar livre, né, É. cara? Porque, sei lá, cara, tudo é tão fácil ao mesmo tempo a Normalmente gente. quem faz mais sucesso no mundo, assim, quem é mais bem sucedido nas coisas que faz, são pessoas assim, são pessoas espontâneas, né? Pois é, pessoas sinceras É. completamente. É foda, cara. É Eu tava foda. estudando, velho, eu tô gostando muito de estudar numerologia, porque assim, vocês já sabem, eu gosto muito do tarô. E aí, cara, eu tô estudando os arcanos menores, aí tem, eu pego o número e o signo, né? O signo eu chamo de signo copas, paus, né? O espadas e ouros, né? São os três naipes lá, que são os quatro elementos. E a numerologia. Aí eu tava estudando o zero. O zero no tarot só tem um, que é o louco. E pegando a misturada com a cabala, o louco, o zero, que vem da numeração árabe, né? O zero é o nada. Nada, 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 nada. Não tem forma, não tem regra, não tem estrutura, não tem nada. O nada é nada. O vazio do vazio, nada, nada, nada. Uhum. Nem linguagem, nem símbolo, não tem nada. Ou seja, aí no tarô é o louco, né? É aquele sujeito que tá espontâneo, que sopra, tá ligado? Que a gente vai chamar de louco, Uhum. né? Por quê? A gente chama de louco aquilo que não está estruturado no que a gente monta. Uhum. Tipo assim, os homens devem vestir essas roupas, as mulheres essas. O cara que não vestir isso aqui, ele é louco.
Ou seja, ele saiu do padrão. Uhum. Só que ele tá sendo espontâneo, porra. Ele tá sendo o que ele é. É. Entendeu? Claro que a gente não vai aqui fazer tudo que a gente quer, né? É. Vamos ser equilibrados. Mas o que é que eu tô querendo dizer? É que o louco, o zero, o número zero, ele não é nada. Se você for na matemática, o que é o zero? E a matemática surgiu da filosofia. O zero é nada, cara. E Deus, ele é nada. Porque ele não pode caber em nada, nem na tua cabeça, nem na tua imaginação, e nem do que tu projeta dele. Não pode. Se tu projetar alguma coisa em Deus e tu dizer que Deus é alguma coisa, ele vai deixar de ser outra. Entendeu? Se tu disser, não, Deus é isso aqui, ele vai deixar de ser aquilo. Uhum. E Deus é tudo e ao mesmo tempo é nada. Que é o número zero. É o nada infinito. Cara, eu costumo pensar nisso, que esse, entre aspas, nada, é o puro potencial, tá É ligado? exato. Pronto, porra. É isso aí. Puro Ele pode potencial. fazer qualquer coisa. O Tá ligado? puro potencial. É por isso que no tarô, o louco, o zero, né? Ele pode ir pra qualquer carta, cara. Ele não é o início. Ele é qualquer um. O louco pode se fantasiar de qualquer outro do tarô, de qualquer outro arcano. Ele viaja. São 22 arcanos, ele é o número 1, né? Entre Uhum. aspas. E ao mesmo tempo nenhum. Então ele é a potência pura. Pura, pura, Uhum. pura. Potência pura. Aí depois vem o número 1, que é um mago. Ou feiticeiro, né? Que é aquele que é o número 1 na filosofia ou na numerologia, o 1 é a força, é aquela, como é que eu posso dizer? É a manifestação. Tinha o zero, que era o nada, e de repente, como Deus criou, haja luz, né? Houve uma indução, cara, uma manipulação de alguma coisa. Então, é uma força primordial, é o desejo. Pum, Uhum. o direcionamento. Saiu do nada e se direcionou a alguma coisa. Uhum. É o mago, né? É o número 1. Aí, se eu for contar aqui, até o 9 é muita coisa. Mas enfim, aí vem o 1, é depois quando o 1, que Deus é um, monoteísmo, né? Deus é um. E quando ele quer se expandir, o 1 vai para 2. 2 pauzinhos um do lado do outro. Que aí já é outra filosofia por trás. E quando tem os dois, para voltar a se estruturar, vem o 3. Cara, todo número tem um negócio por detrás, viu? Tô estudando É tarô e tá foda. muito foda. Eu tinha muito preconceito com esses negócios. Eu quero, sei lá, mas chega um momento que você, sei É, lá, você fica muito doido, você fica muito consciente, é, tipo assim, mano, vê aí, é. faz sentido mesmo essa merda, assim, ligado? Deixa de ser chato mesmo. E é foda, cara. Tipo assim, esse negócio de potencial, essas coisas me fez acordar de um negócio de um podcast que eu vi, que os caras estavam falando sobre, basicamente, sobre aquele pessoal católico, né? Sabe aquele pessoal catolicão, assim, que vai de roupa social pra cima e pra Oxe, eu fui. baixo. Faz domingo passado eu fui para pro Arauto do Evangelho. Muito linda a missa, linda, 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 linda. As músicas, ó, parecia que eu tava numa catedral da Idade Média. Linda, 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 linda. Só que era bem desse jeito aí que tá falando. Pois é, cara. Aí, assim, né? Tipo assim, é meio estranho, sabe, cara? Você vê uma pessoa assim, ela meio que se perfaz o tempo todo. É, ó. Sei lá, tipo assim, aquele negócio de charuto, É, ó, velho. bebida. Tipo assim, eu acho legal, tá ligado? Uhum. Se realmente o cara, você vê que o cara, ele gosta daquilo, ele faz naturalmente, enfim. Mas sempre tem aquele pessoal estranho, né? Estranho. Que você vê assim, Você você. percebe que é uma cópia, né? É uma cópia muito mal feita, é uma galera que, sei lá, mano. Aí, tipo assim, eles entrando nesse assunto porque tem uma mulher que, dos Estados Unidos, nem sei o nome dela, mas o caso foi o seguinte, ela no Instagram, né, é aquela toda mulherzona, bonitona da família tradicional, não Uhum. sei o quê, Usa casa, saia, usa, está não sempre, usa calça. pois é, não usa calça, sempre muito feminina e não sei o quê. Aí vazaram um vídeo dela, né, dela com uma roupa assim, Calça. não, ela tava, sabe aquela roupa de secretária? Secretária sexy, tá ligado? Com Ah, aquele que ficou vestido, aquele. Ah, um bem aqui, vestido assim, né? um vestido meio assim acima do joelho e Ah, tô tudo ligado. mais. E ela, Executivo sexo, né? pois é, e eu acho que ela tava meio bêbada, sei lá. Ela tava no apartamento dela e ela tava com uma música tocando e ela meio que sensualizando assim, sabe?
meio que, sei lá, cara, uma pessoa gravando ela e ela se enlouquecendo É, assim. Aí os caras falando, cara, esse negócio todo aí é pura é, fetichização, cara. é, É tipo assim, é o cara, homem perfeito é, que usa roupa social e que não sei o quê. A mulher é a mulher que é não sei o quê, que é, é. tipo, Não- uma esqueci até a palavra, fetichização, sei lá, é, das coisas, cara, que perde eu completamente a tava falando essência, pra cara. ti sobre a questão da brincadeira da criança, né? Uhum, Quando a criança brinca, ela tá mostrando o que ela tá dentro dela. uhum, Ah, eu quero ser médico, eu quero ser dona de casa, eu quero. Ela se espelha no pai ou na mãe, sei lá, em que ela viu, ela se identifica com aquilo e ela monta o personagem. Ou seja, cara, a nossa vida aqui nesse mundo são personagens. E a melhor coisa é a gente se assumir. A gente não vai ser o tempo todo o que a gente é. Eu não vou ser o tempo todo o que eu sou na tua frente, Pedro. Tu vai ser um Pedro diferente com a tua mãe, com teu pai, com teu irmão, com teu. Enfim. Inclusive, na Cabala, eu amo o misticismo, porque o misticismo explica muito bem a nossa realidade, né? uhum, Mas essa parte aí, né, do eu, na Cabala é uma partezinha, uma Sefirot que é da Lua. Por que da Lua? Porque a Lua, ela é uma Lua, é uma pedra, né? É uma estrutura só que o raio do Sol, os raios, batem em diferentes posições e ela muda. Apesar dela ser uma coisa só, essencialmente uma pedra só, mas ela, de um uhum, dia ela tá crescente, de outro ela tá cheia, uhum, de outro ela tá nova, então ela desaparece. uhum, entendi. Tá entendendo? A Uhum, criança, hoje eu quero ser médico, hoje não, eu quero ser não sei o quê, ela sabe nem o que é. Ela se monta. uhum. E o melhor exemplo, cara, o melhor exemplo é aquele bispo lá, evangélico que tá famoso na internet, que anda de calcinha, mano. Ah, sim, eu Mano, vi. pelo amor de Deus, cara. É um, Eu, segundo eu ele, falo era um assim, pelo teste, né, amor de cara? Deus, mas eu não tô julgando, porque o problema é dele, se ele se achar bem com mulher, cara. Que ele seja feliz. O Pois é. ruim é você ficar negando, né? Uhum. Ficar negando. E assim, e a parte ruim que eu acho disso é porque é um negócio muito infantil, né, cara? Tipo assim, ele se negou tanto tempo, sei lá, se ele for realmente aquilo que a gente vê nas Se for, imagens. né? Tipo E pelo assim, amor de Deus, a calcinha dentro do. pois é, cara, se ele realmente for aquilo, isso é literalmente coisa de criança, né, cara? A criança, sei lá, todo mundo em algum momento, a filha, a menina, Não é principalmente. coisa de criança. Eu acho que já é de criança e adulto, velho. Não, A tipo gente assim, faz eu isso, digo né? assim, A gente se monta. porque a criança é muito mais natural, como tu falou, né? Ela, cada dia ela testa uma coisa, ela vive uma coisa ali, e Pra criança não normalmente, tem gênero, não tem nada. pois é, e normalmente no adulto, ou ele pegou aquele papel, né? Um papel principal que ele se identificou mais, sei E lá. montou. Pois é. Aí assim, quando o cara, ele, sei lá, cara, ele vive, tá vivendo ali em dois extremos, né? É um bispo da igreja evangélica e não sei o quê. Aí tem esses vídeos dele de Do nada. peruca. Cara, e é um negócio assim, muito engraçado, porque É, é absurdo, cara. É é um completamente. extremo oposto, né, velho? Pois é, cara. E sei É. lá, o cara dizendo que era um teste, né? Um teste social, sei lá. Mesmo que fosse. Mesmo que Pois fosse é, você cara. colocar a calcinha dentro da sua bunda, Pois é, cara. Tem, não é, tem não, limites, isso né, não cara? justifica, meu amigo. Me perdoe. Não, de madrugada, de É. peruquinha. Mas sei lá, cara. Cara, o que eu tenho mais pena, Da esposa dele. o problema não é ele fazer isso, pô, porque ele tá vivendo o que ele quer, a espontaneidade. Eu não vejo mal e nem bem nisso, não vejo. Pra mim não existe o mal e nem o bem. Mas o problema que já sai da ética, né? Já sai de uma boa relação é com a esposa, porque a esposa espera alguma coisa e ele monta o personagem de pai, de bispo, de um homem viril, sei lá o quê. Uhum. E aí, o problema é dela se ela quiser. Porra, o meu marido gosta disso e eu amo ele também. Mas que fim, que coisa boa, né? Que ela. É, Mas normalmente isso não é uma frustração. pois é. E o pior, cara, é a pessoa enganar. O pior é Pois ela é, cara. enganar. É dizer, não, eu tava fazendo aquilo, porque isso, porque aquilo, porque eu tava investigando com a calcinha dentro da bunda e a mulher do lado dele, que a gente percebe que ela tava chorando ali, com o olho meio que. Como eu percebi, ela tava chorando. Não tava chorando, mas ela tava com o olho assim meio triste, uma coisa meio, sabe, depressiva.
Entendi. Enfim, a pior parte eu acho que é essa, né? É foda, viu, cara? Sei lá, mancho. Mas eu acho que nós somos, acho, não tenho certeza que nós seres humanos, nós somos bonecos. E o nosso ego vai nos montando, né? E a igreja. Não, tipo assim, beleza, mas a igreja evangélica é uma fábrica desse tipo de Disso. casal, né, cara? É Eu só vejo aqueles memes que é assim. É, gente, por ex-prostituta, favor, jovem virgem da igreja. pelo amor Aí de eles dão Deus, as mãos cara. assim, tá ligado? Cara, é muito foda, cara. É muito foda, tá ligado? Porque assim, é injusto, né, cara? É injusto mesmo. Tipo assim, você pega uma pessoa que viveu todas as carnalidades possíveis, todos os absurdos do mundo no sentido sexual, aí vem lá outra pessoa, uma pessoa jovem, normalmente, uma pessoa muito jovem, que tem muita fantasia sobre, principalmente essas coisas sexual do mundo e tudo mais. Aí, sei lá, cara. Ela se ilude, né? Assim, Cara, é um negócio que não tem nada a ver, sabe, cara? Tipo assim, mas também eu vejo que tem pessoas que podem se redimir de verdade, tá ligado? é. Tipo assim, não, cara, eu vivia aquela merda, mas eu tava maluco, não era o que eu queria de verdade, eu tava se Pronto. sentindo mal, beleza. Mas sei lá, cara, eu acho Mas injusto. a maioria das vezes é o quê? Eu quero fazer isso aqui, mas eu tenho que montar para dizer que eu mudei. Eu É, quero muito fazer isso aqui sou eu, mas eu não fui aceito desse jeito e eu preciso me encaixar na sociedade. Então, para me é, encaixar, eu tenho que me moldar de acordo com uhum, as normativas. E é, para isso eu tenho que montar um super personagem, pois é. um super personagem, Aí assim, pois é, cara, que para mim é o mais triste, velho. pois é. É muito triste. Eu vi um vídeo da André Surak, tu conhece a André Surak, né? Conheço. Ela falando que ela era evangélica, né, e tudo mais, e depois ela voltou para esse negócio de OnlyFans e não sei o quê. E ela disse que em não sei quantos anos ela reconstruiu toda a fortuna dela, né? Ela disse que graças ao que é o trabalho dela, que Deus tinha, enfim, né? Ela meio que deu a entender que ela fazia aquilo e que Deus aprovava, não sei o quê, e enfim. Uhum. E logo em seguida veio o grande Caio Fábio, né, comentar aquilo. Que, tipo assim, as pessoas realmente, elas enlouquecem, né, cara? Elas criam um negócio narcisista muito ruim. Elas começam a manipular a realidade É. como se elas fossem, sei lá, o Doutor Estranho, tá ligado? E começam a negar coisas de forma bizarra e tudo mais, e começam a achar que tudo, aqueles absurdos são normais e que, enfim, cara, elas ficam se enlouquecendo sozinhas, tá ligado? Ou então elas mesmas criam o próprio mundo que elas podem se encaixar. Pois é, cara. Isso é muito triste, cara, porque eu particularmente, tipo assim, tô passando por isso, né, no sentido de quebrar muito da fantasia dentro da cabeça, tá ligado? E acho que a melhor coisa é isso, cara. É você se colocar dentro da realidade, tá ligado? Mas, Pedro, eu acho assim, essa estrutura de fazer com que o mundo gire perfeitamente, eu acho que é natural nosso, que é pra gente viver bem. Porque se a gente for viver na realidade o tempo todo, a gente não vai ficar bem, cara, a gente vai virar um animal louco. Porque a gente não vai conseguir ficar de frente pro abismo, pro real. Eu digo assim, a nossa realidade, né? Porque, por exemplo, usando o que o Olavo falava, né? Não tem por que você lutar contra o sistema, porque você já se torna uma engrenagem do próprio sistema. Você cria o seu sistema e vive dentro dele. Exatamente. Quando esse sistema que tu cria é saudável, por exemplo, eu posso criar o meu sistema de religião. Eu vou criar a minha crença aqui, certo? De que o mundo foi criado tal coisa e tal. Show de bola, cara. Tu vai viver bem, tu vai conseguir viver bem assim, né? Montando esse teu universo, show. Agora, quando isso passa a ser você cria uma loucura na tua cabeça de que isso é a verdade e que todas as pessoas têm que estar assim, Uhum. viver de acordo com a minha realidade. Eu tenho que impor. Eu tô tão inseguro da minha que eu preciso impor ao mundo o que eu criei. Tá entendendo? Uhum. Tem a história, cara. Eu não sei quem foi na clínica, né? Eu não sei quem foi que atendeu esse cara. Mas eu já vi a história dele de que ele era não sei se era um pastor, sei lá o que ele era, um religioso, que disse que Deus tinha visitado ele e que Deus tinha transformado ele em mulher
para criar, através dele, engravidando ele, criar um novo mundo com pessoas redimidas. E o cara acreditou piamente naquilo. O cara cravou no chão que dizendo que aquilo era verdade. Entende? Uhum. Ele cravou no chão dizendo, isso é a verdade. E aí ele começou a criar a própria mecanismo de religião e querendo ou não, isso é quando o ego tá tão inseguro que ele precisa, cara, se expandir muito. Uhum. Muito, 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 muito. Entendeu? Uhum. Então, quando isso tá no nível saudável, que a gente precisa criar o nosso mundo para Uhum. sobreviver, é normal. Tá saudável, tá. Tu não tá sendo um cara intolerante, né? Mas quando isso chega a ser da intolerância, É, chega a ser uma bosta porque tu vai ferir outras pessoas, entendeu? pois é. Cara, eu acho isso legal, tá ligado? Mas eu não gosto muito de cair pro relativismo, né? Tipo assim, eu acredito que existe uma verdade, uma coisa que Uhum. é melhor do que outra, tá ligado? Eu gosto muito de resumir o que o Olavo fala, né, cara? Que é, cara, se você quer um conselho, siga os conselhos de Jesus, né? Que é literalmente, ame a Deus sobre todas as coisas e o teu irmão como a ti mesmo. É basicamente isso, tá ligado? E quando a gente entra no conceito de verdade, eu acho que também existe uma verdade. Eu acho que existe uma coisa que faz mais sentido, tá ligado? Uhum. Aí essas pessoas que acabam criando assim esse sistema, eu acho que é muito Egoísta. importante Ah, você tomar cuidado, tá ligado? Isso é verdade, é bom você criar o seu sistema, mas eu acho que tem pontos aí que são tem que ser convergentes para sei lá, para todas as pessoas, né? Eu digo assim, o sistema é muito mais no sentido da sua convivência, da sua personalidade, entendeu? aham. De que, por exemplo, sei lá, os católicos, né? Eles têm toda ali uma questão de regras, papa, o bispo, o padre, show, aquilo é comum para todos, Uhum. tá ligado? Mas vai ter coisas particulares de você, que Com você certeza. vai gostar mais de uma pessoa, mais de uma linha de pensamento, mais de uma abordagem específica, entendeu? Aí eu acho que é aí que existe o seu próprio sistema, entendeu? Uhum. Aí quando você, eu acho que às vezes você acaba relativizando tanto que, usando o exemplo da André Surak, né, que ela acaba se saindo Saindo da da realidade, norma. Aham. saindo da realidade, entendeu? Uhum. Tipo assim, aí, cara, eu acho que ela vai justamente cair num ciclo de maluquice, né? Sei lá, ela fica naquilo, aí depois, sei lá, por algum motivo acaba voltando, que foi o que aconteceu com ela da primeira vez, né? Ela era prostituta, aí foi pra igreja da Universal, vendeu tudo, deu tudo que ela tinha, teve um problema lá, né, na perna dela, que ela quase morreu, aí depois de uns anos voltou de novo, tá ligado? Aí eu acho que é isso, cara, a gente tem que ter um pouco de humildade, que às vezes tem que se render para algumas coisas que simplesmente são melhores do que outras, entendeu, cara? Uhum. De que às vezes, sei lá, eu não vou nem entrar na meritocracia da religião especificamente, mas simplesmente você acreditar de que, poxa, cara, existe alguma coisa maior do que eu, alguma coisa mais transcendente, entendeu? Uhum. Acho que é isso, cara, tem que ter um pouco de humildade, tá ligado? Que é justamente o que vai te colocar na realidade. Mas tu consegue perceber que essa da Surak, né, é o melhor? A gente consegue perceber mais porque as atitudes que ela toma é muito extremo, certo? E isso mostra o tamanho do abismo, né? Tu percebe que isso é sempre algo histérico, sempre algo para fora. É sempre como se aquele indivíduo tentasse caber em alguma coisa. Uhum, É como se ele tivesse visto uma coisa e aquilo formou o abismo dentro dele e ele precisa desesperadamente dar um sentido àquele abismo. Então, se o abismo é tão grande, maior vai ser a manifestação dele exterior, se a pessoa não uhum, entrar para dentro de si, se ele voltar só para fora. Então, o que foi que ela fez? A prostituição, festa, é algo social. Eu preciso me mostrar assim. Eu preciso. Porque para mim tapar o sentido dentro de mim, o sentido do buraco, eu preciso manifestar de alguma forma que preencha. uhum, Quando aquilo falha, porra, falhou. E agora o que é que vai tapar? Vai ter que ser outra coisa. Sei lá, a igreja evangélica. Porque já tá me dando. Tem Bíblia. Já tá me dizendo o que eu tenho que fazer da uhum, vida.
já tem dizendo como eu devo ser, como a mulher que eu devo ser. E ela montou esse personagem. E que é todas as pessoas que vão para a igreja, Uhum. inconscientemente nós vamos fazer isso, É. né? Só que o dela é muito extremo. A mãe extremamente, a mulher extremamente materna, a mãe totalmente dócil. E tem vídeo dela assim. A mãe totalmente interessada nos estudos, que é dona de casa, que ama, que cuida, que não sei o quê, e que monta, exterioriza, 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 para tentar não olhar para si, certo? Aí falhou também. É. Dei todo o meu dinheiro, porra, tá lá. Aquela parada falhou. Eu tentei me encaixar. Aí foi que eu não me encaixei. E aí eu acho que hoje ela chegou no ponto de perceber assim, porra, nada vai encaixar. Só vai encaixar o que eu montar. Eu vou ter que. Aí o que foi que ela fez? Ela teve que, pra ela viver em paz, cara. Eu tô dando só uma hipótese aqui, certo? Pra ela viver em paz, ela teve que conciliar os dois extremos da vida dela. Uhum. Se hoje se você for presta atenção no que ela diz, ela fala em Deus, ela não invalida o que ela viveu com Deus, a experiência que ela teve com Deus, mas ela também não invalida o outro lado. Uhum. E parece ser contraditório, e realmente é. Só que é esse contraditório que ela tem. Ela não tem mais nada. E nós somos contradição o tempo todo. Pois é, cara, porque eu acho que tem. Justamente, nós somos contraditórios, mas ela é meio que uma vítima, né, cara, de todas as merdas, cara. Mas nós Tipo assim, somos. ela é uma vítima extrema, tá ligado? Ela é Porque, extrema, nós não somos extremos, pois mas. é, ela foi da prostituição, cai logo na Igreja Universal, bicho. É, Assim, sei lá, cara, tem. Vou dizer, acho que é Deus colocando assim, cara, olha pra essa pessoa, tá ligado? é porque é Tipo o assim, extremo do extremo, velho. pois é. E é muito ruim, sei lá, acho que. Mas isso não é diferente de muita gente no TikTok que eu vejo. Aí tava tendo uma modinha, né? Botava um bocado de vídeo, olha como eu era em 2000 e não sei o quê. Aí mostra o vídeo na balada, bebendo, na rua bêbado, viçando. E aí mostra que quando se converteu, santinha, bonitinha, bonitinho, vai pra igreja arrumadinho, cabelo cortadinho, como se não tivesse mais a carne, como se não tivesse mais aquele demônio, Uhum. como se tivesse só o anjo, Cara, que é uma grande mentira, pois é. entendeu? É uma grande mentira. Cara, eu vejo isso e automaticamente fica assim, meu Deus, essa pessoa é. Que Tipo assim, você tá vendo a tragédia anunciada, cara. Tá ligado? Você olha aquilo e você já pensa, meu Deus, a merda que vai acontecer depois, cara. Infelizmente, tá ligado? É que nem aquele negócio também que cara, eu acho muito estranho. Aqueles Instagrams de mãe, de que mostram tudo da vida do filho, como é que faz. Tipo assim, tem um caráter, como é que diz, uma característica de ensino, tá ligado? Que eu Uhum. acho deve ser, é válido, né? De pessoas que vão lá, ensinam a como você cuidar de uma criança da melhor forma possível. Mas tem gente, cara, que você vê que é puro sensacionalismo, cara. É Uhum. puro um personagem assim, caricato demais daquela mulher que vai lá. E o que tem muito hoje é aquela parada de autismo, né, cara? Sei lá, cara, as pessoas, não sei, acho que estão tão ruins da cabeça, cara, foram tão criadas tão mal, que elas não conseguem tratar as coisas de uma forma mais natural, mais saudável. É tudo levando pro extremo, tá ligado? Uhum. A pessoa transforma aquela situação dela ruim, que acredito eu, né? Ninguém, sendo completamente sincero, ninguém quando vai ter um filho pensa, eu quero ter um filho autista, eu quero ter um filho que tem alguma, sei lá, é óbvio que ninguém vai pensar nisso, né? Uhum. Mas quando a pessoa se acaba naquela situação, sei lá, cara, a vida dela toda é sobre aquilo, entendeu? A vida dela se simplifica a um ponto Mas absurdo, aí cara. onde aí é onde tu vai mostrar nessa que tu tá falando como o ser humano se apega e ele vai ter que criar uma narrativa. Todo ser humano faz isso, Pedro. Ele vai pegar uma coisa que ele se identifica muito e vai criar toda uma história em cima daquilo, Uhum. justamente para tapar o ele dá uma linguagem, dá um sentido. Por isso que o ruim, cara, é quando o problema tá muito grande interno, que ele vai ter que fazer muito isso para fora. É.
Por exemplo, que aí é histeria, né? Chamada neurose histérica. Por que é histérica? Porque é algo que é uma manifestação sempre fora. É algo que está sempre fora. Sempre o que está fora vai tapar. Ou seja, Você se o torna meu tipo, filho. você se torna tipo um buraco negro, é isso que você vai Você é ser? o buraco, nós somos o buraco. Todos nós somos o buraco. Todos nós. Quando a histeria é o quê? Meu filho. E aí eu vou criar. O que é o meu filho? E tem umas mães que não tá nem aí, meu amigo. Pariu, botou pra fora, dá leite, dá não sei o quê. Criou o menino. Tem outras não. Meu filho, ele é isso, ele é aquilo, tem que ser assim, vai ser assado, ele vai ter que fazer isso, ele vai pegar a menina tal, ele vai ser trabalho tal, ele vai ter não sei o quê, principalmente nas mães, né? Vai ter isso, vai ter. Ela constrói. Por que que muitas vezes a mãe se abandona? É muito bonito, assim, né? Tem vezes que, porra, vou me sacrificar por alguém, vou me doar, tudo bem, show de bola. Cara, você mexe um pouquinho aqui, eu acho que o microfone foi mal. Show de bola. E aí, mas. Até me perdi, mas. Ela monta tal, vou me fazer por alguém. Só que isso não é toda uma verdade. Às vezes é mais uma necessidade da mãe, quando é afeto, por exemplo, né? Uma necessidade afetiva, ele vai jogar em cima da criança. Ela vai montar a criança todo dia para ela, Uhum, como objeto dela, né? uhum, E a criança vai ser a vítima, como você falou da André Zurak, uhum. né? E vai ser o sujeito que vai ter uma falta e que vai se mover pelaquela falta. É, O que move o ser humano perder a falta? é. Tá entendendo? Uhum. Pois é, Então, esse negócio de ficar, eu vou me sacrificar pro meu filho. Essa perfil que você tá falando, meu filho é assim, eu vou fazer, não tem problema. Mas a gente consegue perceber que é mais uma coisa da mãe do que da própria sujeito que é a criança. exatamente. É isso que eu vejo, cara. É literalmente só isso que eu vejo. É um negócio pra pessoa mostrar, às vezes, que ela é forte, o que, sei lá, cara. É que nem eu acho muito absurdo, cara. Não sei se tu pensa a mesma coisa. É de gente que grava stories, grava vídeo chorando, cara. Tipo assim, eu não consigo, cara, olhar pra aquilo e pensar que isso é normal, tá ligado? Não consigo. Parece um negócio meio psicopático, sei lá, cara. De que a pessoa tá sempre. Sabe quando você. Parece aquele negócio assim, ela tá aqui chorando, aí ela para de gravar a história automaticamente ela para, tá ligado? Aí quando vai de novo. Mas tu percebe que isso é muito subjetivo, é muito massa, porque numa clínica a gente pode subjetivizar isso. Não sei nem se essa palavra existe, mas enfim, é subjetivo. Porque, por exemplo, se essa pessoa na infância ou na vida dela, ela tivesse passado por uma experiência de muita dor, ela passou por uma experiência de muita dor. E em vez da mãe ou do pai, dos cuidadores, validar a dor dela, porque assim, o pai e a mãe não pode validar demais, porque senão a criança vira extremamente Uhum, precisa de validação demais e nem de menos. E me parece que nesses casos a validação foi de menos. O seu choro não vale nada ou vale demais. Então, quando eu me torno adulto, se eu sentir, eu preciso mostrar. uhum, O meu choro pode virar um presente. O meu choro pode, porra, eu vou me sentir muito, muito completo se eu montar o choro e eles veem o meu choro. O que é que eu tô querendo dizer quando eu faço esse palco? Porque é um palco, meu amigo. uhum. A pessoa tá no palco É. para ser vista. Se eu tô chorando, tem gente que chora, tá passando por muita coisa, mas chora sem ninguém ver. Mas quando eu quero que todos vejam, o que é que isso tá me dizendo? Quem é que eu quero que me veja chorando? Uhum, O que é que eu tô querendo ganhar com isso? Eu tô ganhando. É uhum, vergonhoso? É muito vergonhoso. É uma criança ali que tá chorando. uhum, Não é um adulto, pelo amor de Deus. Mas o que é que eu tô ganhando? Aquela vergonha. Que pode nem ser vergonha. uhum, Pra mim, que tô fazendo isso. uhum. É uma validação do personagem que você cria, né, cara, fazendo aquilo. Rede social é validação. Rede social é o nosso substituto paterno, materno de Uhum. validação.
isso, o nível de histórias que você faz pode ser o meditor da sua falta Uhum, afetiva. uhum. Pode ser o medidor. Não tô dizendo que é tudo aqui, tá, galera? Pelo amor de Deus. Mas pode ser. É. Tudo que for fazer tem que mostrar. Tudo que for sentir tem que mostrar. Uhum. Tudo que é novo tem que mostrar. Pois é. E é o que a gente falou, né, cara? Nesse caso, é justamente a perda da espontaneidade, né, cara? É foda, cara. Muito foda. Porque, sei lá, cara. Eu acho que, sei lá, realmente devem ter pessoas por aí que gostam de verdade de fazer muitas histórias, porque gostam, mas eu acho que quase 100% não, né, cara? Vão lá, não, tipo assim, não postam uma coisa porque realmente acha que vai ser, às vezes, útil, porque acha que é um negócio verdadeiro, mas é porque você, na sua cabeça, você cria aquele personagem de que, tipo assim, eu vou postar isso e isso vai ser aceito, e isso vai gerar alguma reação das pessoas, tá ligado? Aí isso, cara, me deixa muito encucado, assim, porque me incomoda quando vê aquela pessoa se colocando naquela situação, assim, sabe? Sei lá, cara, pode ser até maluquice também na minha cabeça, né? Tipo assim, porque parece que a pessoa tá criando muito aquele personagem, tá forçando demais, tá ligado? A barra. Aí eu, sei lá, cara, eu não gosto daquilo, sabe? Uhum. É muito maluco. Não sei É. se as pessoas que seguem esse tipo de pessoa Mas são a mesma coisa, sei lá. normalmente quando a gente tende a amadurecer, quando a gente tende a, sei lá, passar dessas fases, né? São fases. Eu sei que a gente nunca vai deixar isso aí. Mas quando a gente criar um pouco mais de peito, de mente, né? A gente vai, isso vai perdendo um pouco mais a importância, né? Isso, a gente vai percebendo que isso não vai dar e agregar o valor. A gente vai perceber que eu mostrar não vai agregar tanto valor, pode agregar, mas não vai ser tanto, tá entendendo? Mais ou menos. Tipo assim, eu fazer isso eu posso bater a foto de alguma coisa. Eu quero me mostrar assim, de uma forma natural. Ah, sim, sim, Eu quero que sim. as pessoas me vejam assim, pode agregar de uma forma positiva. Agora, o que a gente está falando é quando isso virar algo patológico. Uhum. Patológico é aquilo que já está um nível de, de que o próprio sujeito já está sendo maltratado por si só. Ele É. está se maltratando. Uhum. Ele está se privando. Ele se priva. Olha, eu conheço uma pessoa muito próxima de mim, né? É, é, é incrível, cara, como da boca dessa pessoa nunca sai. Enfim, essa pessoa tá apaixonada por alguém e tá em dúvida, né? Sobre qual escolher das pessoas que ela tá gostando e tal. Cara, eu acho também isso muito estranho. Gostando de várias Enfim, pessoas ao mesmo enfim. tempo. Só que das três pessoas, Caralho, 3. uma das três pessoas, ela não sai da boca aquela pessoa. E eu descobri quem é que ela tá gostando, porque aquela pessoa é a única que ela fala que com gosto. Se ela fala demais é porque, não sei, Uhum. ela tá gostando de falar demais o nome dessa pessoa. Uma coisa ela tá gostando, né? E aí, só que ela fica, não, mas não é isso. Não, não é, pode não ser. E aí, cara, no decorrer da narrativa dela, do que ela vai falando, aí ela vai pegando personagens da vida dela, que exige dela, daquela pessoa, que ela case com pessoa tal. Coisas que ela precisa ter para ser, na cabeça dela, ser aceita. Então ela se corta, ela se priva do próprio prazer. Uhum. Me identifiquei, cara, me identifiquei, infelizmente. Tá entendendo? Não, eu tô dizendo assim, mas todos nós somos assim, Pedro. É. Todos nós somos assim. Eu tô falando isso dessa pessoa, mas eu também sou assim, todos nós somos. Ou seja, para se encaixar melhor, a gente abre mão do nosso próprio eu. Isso que o Freud vai chamar de um mal-estar na civilização. O que é o mal-estar na civilização? Nós todos éramos macacos soltos aí no meio do mundo, caçando, comendo, lá. Só que chegou uma hora que, enfim, sobre o mal-estar da civilização, é porque tava tendo um carro aqui com zoada. A gente deu uma pausa. Mal-estar da civilização. Essa questão de abrir mão do que a gente
gosta, para ser aceito no meio social, né? Que é daí que vai surgir as neuroses. Bicho do mato não tem neurose, como é o ser humano, não tem. Porque ele é simplesmente, ele faz o que ele quer. Mas enfim, éramos lá, primatas, comendo, caçando, transando, dormindo, peidando, enfim, no meio da mata lá. A gente virou, como é aquela palavra, sedentário. Você chegou à época da civilização, do sedentarismo. Eu posso, em vez de caçar animal, eu posso deixar os animais aqui na minha casa e ir cuidando deles e matando eles aqui. Ou eu posso botar, cultivar. Não preciso mais caçar. Ou seja, paramos aqui e tem a minha família e tem o meu vizinho lá. E tem o outro vizinho lá da outra rua. E tem o outro vizinho. Vamos criar uma cidade. Certo, e aí os direitos? Eu não posso aqui chegar e ver qualquer fêmea comendo mato e pegar do meu amigo. Uhum. Ou pegar vice-versa, ou matar quando eu tô com raiva. O bicho podia, mas eu não posso, porque eu tô no meio social. Uhum. E eu vou ter que recalcar, eu vou ter que pisar nesse meu desejo. Para mim viver socialmente bem. Uhum. Nós não podemos andar nus, como é os animais. Então tem que se vestir. O homem tem que falar desse jeito aqui. Se ele não falar desse jeito aqui, não é homem. A mulher tem que se portar dessa forma aqui. Se ela não se portar, ela não é mulher. E aí, quando o sujeito não cabe nesse meio social, ele vai virar marginal. E aí, aquele que aguenta, ele vai virar neurótico da cabeça. Uhum. Ele vai adoecer. Uhum. O Freud vai chamar de mal-estar. Uhum. Tá entendendo? Uhum. Porra, eu quero, mas eu não posso. Que aí vai o id e o superego. E o ego tentando se salvar. E a porra, duas coisas aqui na minha cabeça, guerra sem fim. Uhum. Porque eu tô no meu, se eu tenho um pai, eu tenho mãe, eu tenho uma igreja, eu tenho amigo, eu tenho... E cada um eu tenho que lidar de forma diferente. E é muito difícil. Uhum. Tá entendendo? Uhum. Eu perdi até a conversa que a gente tava tendo, a gente chegar nesse assunto. Foi no negócio da Pronto, pessoa, né? pronto, a questão de eu gostar oficialmente desse sujeito, mas eu não posso. Por quê? Porque o meu desejo está confundido com o desejo de outra pessoa. Cara, eu ouso até dizer que não existe opção. É tudo muito óbvio, entendeu? A gente que A gente que malucamente. cria pra Pois é. fugir. Porra, é isso Eu, aí. cara, comecei a perceber isso em mim mesmo, tá É. ligado? Tipo assim, quando eu me vejo num negócio de embate psíquico, sei lá, na vida mesmo, pensa, cara, eu sei o que eu quero. Eu sei. Tipo assim, é óbvio o que eu quero. Uhum. O que cabe, eu acho que nesses momentos, é você colocar um pouquinho de racionalidade na obviedade que você vê, tá ligado? Tipo assim, sei lá. É difícil, velho, a pessoa chegar nessa fase aí. Pois é. Tem coisas que é muito difícil. Tem Tipo coisa que a assim, gente passa a vida fugindo, né? pois é, usando um exemplo aí mais óbvio aí de quando você tá apaixonado por uma pessoa, por exemplo, você tá apaixonado muito por uma pessoa, essa pessoa, você percebe que ela é recíproco, né, de certa forma, você percebe ali, aí essa pessoa é casada, ou é casado, aí você fica assim, cara, é muito óbvio, eu quero ficar com aquela pessoa, mas não vai dar, cara. Uhum. Tipo assim, eu não vou dizer assim que não vai dar, porque, sei lá, vai que a pessoa não tá nem aí, tá adultério, enfim, usando o meu exemplo, né, eu não sou nada fã de traições, cara. Então, mesmo que seja óbvio, eu não vou fazer, tá ligado? Uhum. Vamos se amar por aí de forma distante, tá ligado? O negócio é esse, cara. Você não negar, mas você perceber que aquilo vai ter, tipo assim, vai causar um prejuízo, tá ligado? Pois é. Enfim, voltando aqui. É isso, né, cara? Eu me lembrei do que tu tá falando aí, traição lá. Eu me lembrei quando eu li o Dom Casmurro. Cara, muito foda, porque Bentinho, é? Bentinho e a. Pronto, ele vivia culpando como é o nome da mulher, mano? O Bentinho e a. O Esqueci o Bentinho nome e a... dela. Peraí, deixa eu pesquisar aqui. Enfim, o Bentinho e a Capitu, né? A gente viu aqui precisado. Ele vivia culpando a mulher lá por ela estar sendo atraída pelo outro cara, por ele desconfiava o tempo todo, e o livro começava a ficar um mal-estar, porque, porra, aquele cara,
o Bentinho, ele poderia ter uma vida foda. Foda, foda, foda. Só que ele chegou no embate, né? Que é do Hamlet lá, né? É ou não é? É ou não é essa porra? Ele ficou o livro todo assim, não foi? Mancho, eu terminei o livro assim mal, sabe? Mal. E aí, chega tem uma cena lá que eles estão numa casa e ele percebe o olhar do amigo dele pra mulher dele. Porra, tá rolando alguma coisa. E ele, mancha, ele apodrece nisso, meu amigo. Ele apodrece nisso. E aí, isso fala duas coisas. Uma coisa só, na verdade. É que o desejo dele, isso aí o Freud vai descobrir na mesma época, né? Não sei quando foi o ano que o Machado de Assis fez esse livro. Também não sei. Acho que foi 1900 e alguma coisa. Sério? Foi, acho que foi. Ah, então Eu acho que foi. não. No mesmo tempo do Freud. Freud foi por ali por 1900 ou 1889. O marco do Freud foi 89 para 900. E aí ele fica culpando a mulher até que ele separa da mulher e do filho e vai viver se comendo um monte de mulher. Ou seja, isso demonstra que aquela desejo ele projeta na mulher dele. O desejo de traição não estava na mulher. Não tinha prova nenhuma. Ah, entendi. Então, se ele estava vendo muita coisa, aquela coisa que estava era dentro dele. E aí o Freud vai chamar isso de homossexualidade velada. Freud é foda. Freud é foda. Ele fala tão óbvio assim. Fala. Por quê? Porque, presta atenção. Tu tem a tua mulher. Ah, então ele não tava com ciúme da mulher, tava com ciúme do amigo dele. Exatamente, cara. Calma aí, ó. Vamos lá, vamos pro raciocínio. Não, Miguel, tu tá viajando, mas vamos lá. O Freud descobriu muita putaria nisso aí, ó. Tu tá com a tua mulher. Tu não tem racionalmente. Ela nunca lhe traiu e nunca deu razões. Mas tu tá obsessivamente naquilo. Porra, ela vai me trair. Porra, olha aquele cara lá. Ele vai me trair com aquela pessoa ali. Com aquele cara lá. Aquele cara lá, aquele cara lá, aquele cara lá. É com ele, é com ele, é com ele, é com ele, é com ele. Por que que o teu Deus, por que que a tua visão, por que que a tua energia tá tão ligada a ele? Por que que tá tão ligada a ele? O que é que ele tem que tu não tem? O que é que ele tem que tá te atraindo? Tá entendendo? Qual o valor que você vê naquela pessoa, Exatamente. E, ou então ele projetava, que é o primeiro caso que eu falei pra ti, que ele projetava nela o desejo de trair que ele tinha com a esposa do amigo dele. Ou seja, ele tinha desejo de trair a Capitu com a mulher do amigo dele e ele não assumia e colocava pra mulher dele, dizendo que ela que queria trair ele com... São duas opções então, né? Ou ele queria trair e botava a culpa nela, ou então ele estava sentindo atração pelo homem e ele recalcava a homossexualidade dele, reprimia a homossexualidade, que existe muitos casos assim, reprimia a homossexualidade dele e culpava ela. Você que tá desejando ele. Você que quer ele. Você que tá atraindo ele. Ou seja, é um trio amoroso. Ele pegava o desejo, projetava na mulher para refletir no cara. Por quê? Porque ele não podia refletir logo o desejo dele no cara. Então ele recalcava a homossexualidade e tacava nela. Ou então ele pegava o desejo de traição, em vez de trair, ele não podia trair e tacava nela, entendeu? A pobre da Capitu que foi a culpada. Enfim, cara, esses romances aí do século XVIII, XIX, se não me engano é século XVIII, né? Vão tratar muitos desses assuntos psicológicos. Enfim, os livros do Machado de Assis são tudo nessa pegada aí. Todos nessa pegada. Todos. É muito massa. É muito legal. É foda, viu, cara? Sei lá, mas é muita loucura, né? O cara se prende aos mínimos detalhes e tudo mais. Aí, mancha, ele acabou a vida dele, mas fudido. O cara ficou longe da mulher bonita, né? Do filme ele é muito apaixonado por ela. Do próprio filho. E aí, o filho crescido, eu acho que depois que a mulher morre, de tanta tristeza. Caraca. E ela vai, se eu não me engano, pra Portugal, pra Europa. Aí o Bentinho, o filho dele vem pra cá, né? Vê o pai, e aí na hora que ele vê o filho, ele se arrepende de tudo, fica mal, amargurado. Termina a vida indo pros cabaré da vida, né?
É foda, né, mano? A pessoa, sei lá, deliberadamente escolheu a ilusão, né, cara? Ele não, tipo assim, é Aí muita como é que loucura, na cara. psicanálise teve a cura, né? Nesse caso, era ele chegar na clínica e assumir. Porra, quero trair. Pois é, Porra, eu quero outro homem. O desejo é meu, não é dela. É aí que tem a cura, porra, na psicanálise. pois é. Aí eu tô te falando sobre esse animal Uhum, que na selva ele pode fazer tudo, mas na cidade, na civilização, ele não pode fazer tudo. uhum. O que é que ele faz? Ele monta. Não, o que quer é ele, quem quer fazer isso é ele, não sou eu. É, ou ele transforma aquela coisa, né? A energia, né? É, ele pode, tipo assim, ele pode ter um resultado parecido, tá ligado? Ele poderia querer trair a mulher dele, mas e com aquele homem, usando esse exemplo, porque ele tinha dois problemas, né? Ele tinha de traição e do homossexualismo, se fosse realmente isso, né? Se for realmente isso, né? Aí ele poderia ter simplesmente, cara, não traído, sei lá, por algum motivo ele não gostava dela, ter se separado por ali, tá ligado? E pelo menos ter vivido na realidade, que é tipo assim, talvez eu não ame tanto essa mulher, tá ligado? E, sei lá, começar. É foda, cara, porque esse negócio de você testar é meio perigoso também, tá ligado? Porque eu acho que né, hoje em dia todo mundo cai meio nessa, assim, né? É tipo assim, ah, vai viver, vai errar, vai não sei o quê. Que eu acho que às vezes isso pode causar até mais prejuízo, né, cara? Irreversível, né? Pois é. Eu me lembrei, foi daquele cara lá da internet que também tá no auge, né? Essas informações, daquele cara que deu 60 soco. Quanto soco? Ah, sim, eu sei. O cara que bateu na mulher, cara. Pois é, cara, eu descobri que, assim, né, tava na internet que ele tinha tendência meio que. Gaysal, né, Pois cara? é, Ele ficava com as mulheres trans, né? Depois ficou com os homens gays também. pois é. Aí, ó, a coitada da mulher, toda aquela insatisfação dele consigo próprio cai na outra pessoa, cara. Aí é triste, né? Pois é, cara. É foda, né, mancho? É foda demais, mancho. É complicado, né, cara? Não sei, cara, porque, como eu falei, né? Tem algumas coisas que são óbvias, né, cara? E se o Bentinho, eu não sei como é que era a cabeça dele, se ele fosse uma pessoa real, e se fosse óbvio pra ele que ele realmente era gay, né, cara? Era só ter aceitado, né, cara? Sei lá, Pois é, bicho. mas é muito difícil, cara. Tem muitas possibilidades melhores do que, Naquele do que a que ele século fez, né, XVIII cara? ali, mas é porque é muito difícil a pessoa tomar consciência de que quer. Uhum. É mais fácil ele criar, entendeu? Do que tomar consciência. É, É muito difícil. Muito, muito difícil. pois é, cara. É foda, bicho. É muito difícil. A Porque, aceitação é tipo muito assim, difícil. o meio termo, cara, é Às foda. vezes ele nem sabe o porquê que ele tá fazendo aquilo. Às vezes ele nem sabe por que ele tá colocando culpa nela. Porque o desejo tem que estar tão velado, o desejo tem que estar tão recalcado, que ele tem que iludir o máximo ele mesmo. Uhum. Entendeu? Porra, esse desejo que eu tenho é tão feio pra mim que eu tenho que tapar ele com qualquer história, velho. Com qualquer coisa eu tenho que criar em cima dele. Tenho que dizer que é minha mulher que é culpada, o meu filho, sei lá quem for. Tenho que criar, entendeu? E não era fácil pra ele, principalmente naquele século, né? É, é foda, viu, bicho? Mas é isso, cara. O ser humano funciona desse jeito. Pois é. E pensando assim no que ele poderia ter feito, né, cara? E você já cai num negócio meio de assim, de meio termo, né? Mas os meios termos também são uma merda, né, cara? Você viver a vida inteira no meio que sim, meio que não, você meio que faz o que você quer, meio que não, sei lá, cara. Eu acho assim, tem momentos muito pontuais que você tem que ser meio maluco, cara. Pra uma negação, né? Ou pra uma declaração de que você quer fazer alguma coisa, né, cara? Que é muito complicado, né, cara? Eu acho que esse negócio, assim, de você tomar extremos é muito situado na realidade, né? Porque não dá pra gente fazer simplesmente o que a gente quer o tempo todo, porque a gente tem que se manter fiel a alguma coisa, né, cara? Uhum. Usando o exemplo de um pai que tem uma família e ele tem, por exemplo, sei lá, ele tem um trabalho normal, mas se a pessoa tem o sonho de ser um escritor, eu vi isso em algum lugar, que um cara, ele tinha uma família, só que ele meio que abandonou tudo, tá ligado? Pra poder fazer
escrever o livro dele. E ele ficou, sei lá, um ano, 2 anos sem trabalhar, só escrevendo, sem, tipo assim, na impossibilidade de que eu posso levar aquele livro na editora, as pessoas lerem e acharem o livro uma merda e isso não deu em nada, tá ligado? Uhum. Mas também no. Sei lá, cara, eu vejo isso meio extremo demais, mas eu vejo beleza também, tá ligado? O cara, ele poderia ter feito aquilo de uma forma melhor, tá ligado? Ele poderia ter demorado um pouco mais, que porra de tempo. Ele poderia ter escolhido uma forma melhor, né? Tipo assim, sei lá, vou trabalhar aqui, nos tempos livres vou fazendo aqui, a bagaça que eu quero, é isso. Pois é. Esse ponto aí é um ponto mais de maduração, né? De tentar sair um pouquinho da paranoia, deixar de lado. É uma parte já de não conformismo, né? É. Até isso aqui, o que a gente tá fazendo, cara... É o não conformismo. A gente era bem o quê? Ai, cara, não sei. Ai, macho, não sei. Aí era o desejo que tava lá latente. Pois é. Aí, mas só que tem uma coisa. O desejo, se ele não for realizado, ele fica lá, ó. Aí ele transmuta pra outra coisa, velho. Mas ele tá lá. Porque isso é a pulsão de vida. É. Aí, assim, é o que só dá o que a prazer. gente faz agora aqui, uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas, já ajuda demais, cara. Demais. Você fica mais Ajuda mesmo, tranquilão né? e tudo mais. Até no meu trabalho, eu tô ficando mais feliz no meu trabalho, tá ligado? Mesmo ali, fazendo aquela rotina o dia todo, tudo passando verdade. o dia. Mas eu penso assim, sei lá, cara, vai ter um momento da semana que eu vou lá, faço isso e tô em paz, tá ligado? Dá um sentido de realmente de propósito, né, pra vida e que você vai fazendo aquele negócio e tal. Cara, Bom, cara. eu escrevo hoje, não sei se isso vai. Os meus diários, meus cadernos vão ficar aí pra alguém ler, sei lá, se alguém vai descobrir, vai pegar fogo, vai. Não sei, mas eu escrevo por espontaneidade minha e eu amo demais, cara. Uhum. Me sinto muito bem. A maioria dos artistas, dos autores de obras, de escultores e sei lá, eles odiavam o próprio trabalho, assim, o resultado do que eles faziam, né, os livros, as esculturas, eles achavam muito paia, só que eram verdadeiras obras de arte, né? Uhum. Mas eles tinham prazer no que faziam, e era isso que envolvia o sintoma deles, né? Pois é. Pois é, cara. Aí, sei lá, cara. Acho que assim, todo mundo tem essa parada dentro de si, né? Seja por meio da arte ou realmente por meio do próprio trabalho, né? Aí, eu acho que chega um momento em que você vai perceber a hora daquela coisa se transformar pra fora, tá ligado? Porque o teu exemplo aí, né, que tu escreve, mas é mais pra ti mesmo, pra guardar os teus pensamentos, mas já essa coisa que a gente tá fazendo aqui agora é pra Já é fora, pra né? fora. Pois é, chega um momento que você Precisa, você simplesmente percebe que, cara, vou ter que fazer isso porque eu acho que vai ser bom. A nossa conversa eu vejo valor, eu acho que talvez vai ajudar uma pessoa, eu acho que vai ser interessante, por que não, tá ligado? Tô entendendo. Eu acho que é isso, cara, é justamente aquele negócio que a gente Entendi. tava falando, né, de espontaneidade e de simplesmente como é que se diz a palavra, hein, cara? Intuição, tá ligado? É uma intuição de começar a fazer aquele negócio e pronto, já era, tá ligado? Sem medo. Pois é. É isso aí. É isso aí, cara. Pois é. E aí, cara, deu? Deu. Show. Então, vou dar um pequeno aviso aqui no final. Esse último vídeo que eu postei aí ficou meio ruim, né? Porque tá com aquela marca d'água e tudo mais. Escuta aí, cara, escuta aí. Próximo mês eu já vou estar providenciando para tirar aquela marca d'água, que aquele é o melhor editor que dá para você tirar o ruído, enfim, fazer uma ediçãozinha show de bola para melhorar a qualidade. Aí próximo mês já vou estar providenciando aí para ficar sem a marca d'água, melhorando a qualidade das thumbnails. É isso aí. É isso aí, galera. Valeu. Show.